Salve, salve pessoal, estamos aqui para mais um episódio da trilha sobre exercício físico. Agora nós falaremos sobre a vantagem oxigênio. A vantagem oxigênio. Exatamente. Podemos tentar entender por que é uma vantagem também. Desde já deixe seu like aqui nesse episódio. Cupom Wesley no site Probiótica para você ter desconto nos seus suplementos. Se precisar de um gel carboidrato para suas corridas, os seus treinos de endurance. Tem creatina, tem whey e você consegue lá um descontinho com o meu cupom Wesley, beleza? Lembrando que a gente já tem um episódio disponível dessa trilha aqui no canal, que é um episódio que a gente falou sobre alguns conceitos importantes, como mensura e etc. E vale a pena você ter aquela cama conceitual feita para você vir aqui e entender esses próximos episódios agora. Beleza? Então, a sugestão é sempre que você assista na ordem. Obviamente, se você entende muito daquilo e tal, acho que não é necessário, você pode vir aqui para esse segundo episódio já e acompanhar. Vale lembrar que o nosso público-alvo não são pesquisadores, ultra especialistas no assunto e que querem se aprofundar de uma maneira absurda e tal. O público-alvo realmente é uma pessoa que tem interesse nesse universo do esporte e quer ter um conhecimento a mais para, enfim, entender se está indo para um rumo certo, se estão fazendo certo com ele, ou eventualmente um prestador de serviço na área que quer aperfeiçoar um pouco mais os conhecimentos que, porventura, podem ter sido deficitários durante a sua formação. Eu não sei se na educação física mas eu sei que na psicologia a gente tem muito problema na formação. Talvez isso se alastre para outros cursos também. Temos aqui de novo o professor Gui. Muito obrigado, meu querido. E hoje nós falaremos sobre o quê? Vamos falar sobre endurance, basicamente. Treinamento de longa duração, esportes de endurance, esportes de resistência, de aptidão cardiorrespiratória. Então a gente vai falar aí quem é entusiasta aí de corrida de longa duração, de ciclismo, de triatlo, de natação, enfim, né? Gosta de se aventurar pelas essas modalidades de longa duração, esse episódio ele vai ser bem importante. Mas ele é importante para todo mundo, porque uma das primeiras vantagens de saber se conseguir processar bem oxigênio é sobrevivência. Né? Legal. Essa variável que a gente vai conversar bastante, que é o consumo máximo de oxigênio, ele é um preditor de mortalidade bem importante. Eu acho que vai ser o primeiro tópico que a gente vai abordar. Ele já vai bater no público geral. Opa! Tô meio sedentário, eu preciso, de repente, olha pro episódio 1, como é que eu faço uma avaliação? Quem que eu procuro para fazer uma avaliação? Vamos atrás disso que eu preciso dar um check na minha saúde. Boa. Isso é tão importante quanto fazer um monte de exame de sangue e tentar ver se testosterona tá alta, se vitamina D é tão importante ou mais, pra falar a verdade. Talvez até mais. Então a gente vai passar por todos esses tópicos aí. Isso aí. Vamos tentar ver ali os caminhos que o oxigênio percorre no corpo pra gente entender o que é o consumo máximo de oxigênio, limiares e zonas de treinamento, para eventualmente quem quer se aventurar mais à frente um pouquinho. O que é a endurance também, como é que a gente faz para melhorar alguns pontos. Vamos tentar trazer um ponto que é muito pouco falado e, obviamente, que treinadores de corrida já se debruçam sobre isso hoje em dia, que é a importância do treinamento de força na corrida, né? Para fins de economia de corrida e para eficiência mecânica. Talvez como monitorar o treinamento de endurance seja importante para quem está treinando ali. Vamos falar sobre tapering, que é um tópico que a gente deixou pendurado, né? O polimento. E tentar trazer alguma coisa sobre PBE e exercício aeróbio. Talvez emagrecimento, falar um pouquinho sobre atletas, eventualmente trazer alguma coisa sobre longevidade. Legal. Antevendo o que a gente vai falar no episódio 4. Então, só para entender, no episódio passado você mostrou lá como mensura o VO2 máximo, né? E aí você comentou que ele tem a ver com mortalidade. Vamos começar por esse, então? A gente tem uma importância muito grande aqui na aptidão cardiorrespiratória como uma valência a ser avaliada, porque ela é de longa data conhecida como uma preditora de mortalidade. E o que isso vai significar? Que a aptidão cardiorrespiratória ela se associa muito fortemente com mortalidade de longo prazo, em qualquer tipo de adulto, né? Então, a gente fala que VO2 máximo ele é entendido na fisiologia como potência aeróbia máxima. Então, potência aeróbia, você processar essa energia aerobiamente para aqueles exercícios é sobrevivência de alguma forma, né? E você não precisa ser um atleta para sobreviver. Você precisa se mover. Você precisa treinar corrida para sobreviver. Você precisa se mover mais. Então, a grande sacada desse estudo aqui, qual que é? Eles separaram a amostra em diferentes níveis de aptidão. Então, aptidão extrema, tá aqui mais em cima. Aptidão alta. Aptidão acima da média. E aptidão abaixo da média.
Aqui, provavelmente, é a maior parte das pessoas, né? Um pouquinho acima ali, aquelas pessoas que eventualmente fazem alguma atividade que não necessariamente treinem corrida, né? Todos aqueles que têm aptidão um pouquinho acima da média, os que têm um pouco acima da média, ou os que são atletas, em termos de sobrevivência, você vai comparar Olha ali quem tá ali, ó. Ó quem tá lá. Viu, Cid? Pra quem não viu aqui, eu classifiquei o Weslão aqui como alta aptidão. Eu vou bater uma foto disso aí. E o que está sendo mostrado aqui? Que você não precisa ser um Wesley entusiasta de corrida e muito menos um Kipchoge. Em termos de sobrevivência, a gente precisa que você entre num extrato que a gente chama de boa aptidão cardiorrespiratória, que lá no episódio 1 a gente classificou como você tendo um consumo máximo de oxigênio mínimo de 30 para homens e 27, se eu não me engano, ou 28 para mulheres. Podemos migrar um pouquinho para cima disso. A gente está entrando num extrato da população que está relativamente protegido de mortalidade por todas as causas e mortalidade por doença cardiovascular. Então isso é importante. O que é a mortalidade por todas as causas? É você morrer por qualquer causa. Porque na estatística que esses estudos epidemiológicos acabam se debruçando. Eles vão associar variáveis. Eles vão pegar todo mundo que morreu, que entrou naquele estudo, e esses comportamentos da vida, assim, a pessoa é ativa, não é ativa, ela tem um VO2 em tal extrato e em outro extrato, e vai tentar associar as variáveis. Quando você associa, repara que as pessoas que morrem menos, aquele extrato da população que morre menos, também se exercitava mais, vamos botar de maneira simples assim. E depois eles estratificam ainda mais para doença cardiovascular. E depois estratificam para doença cardiovascular. Vão isolando as variáveis e estratificam para mortalidade por câncer. Uma pergunta, é isso que estudos epidemiológicos tentam fazer. Pergunta que eu nunca fui atrás e sempre tive essa dúvida. Mortalidade por todas as causas inclui acidente de carro e tal? Inclui tudo. Olha só, mortalidade. Cara. Porque aí, teoricamente, o cara que é ativo bebe menos, aí, sei lá... ou algo do tipo. Pode tem ser um estilo assim. de vida mais protetor. Só que aqui a gente está falando de estudo epidemiológico. Então, a gente vai pegar estudos hoje com 2 milhões de pessoas... Pegando as revisões sistemáticas de vários estudos epidemiológicos, então a caçambada deles. Vai ter estudo que vai botar como critério de exclusão, olha, não, essa mortalidade por acidente de carro não vai entrar. Tem estudo que inclui. Entendi. Né? Se é certo ou errado, não sei. Ele teria que perguntar ali pro Léo e pro Igor, enfim, né? Mas sim, mortalidade por todas as causas é qualquer causa. Legal. Tá? Agora tem estratificado realmente por mortalidade cardiovascular e etc. Então, por isso que esse estudo aqui ele foi importante, porque ele estratificou e ele mostrou, cara, mesmo você que tá nessa curvinha aqui, ó, nessa mais de baixo, isso aqui seria eu, por exemplo. Eu faço 2 corridas por semana ali de 5 km. Eu tenho uma aptidão legal, meu VO2 fica ali na casa do 40, 45, tá legal. Eu sou o Wesley, eu tô muito longe de ser o Wesley e o Wesley tá muito longe de ser o Kipchoge. Mas em termos de sobrevivência, nós estamos naquele extrato da população. Ou seja, o que você está dizendo e o que esse artigo mostrou é que você melhorar um pouquinho em termos de função e de corrida e atividade física, exercício físico, melhora um montão em termos de sobrevivência. Pelo menos uma perspectiva epidemiológica, né, de estudos meta-epidemiológicos, eles vão mostrar mais ou menos isso. Legal. Essa associação ela é importante. E, obviamente, que tem um monte de outros estudos. Esse estudo chama bastante atenção porque ele tem quase 21 milhões de observações. Ele reuniu quase 200, né, 199 estudos de coorte. Então, só resumindo aqui o que esse estudo acabou encontrando, aquela redução que tu havia comentado, né, algo em torno de 41% a 53% no risco de mortalidade prematura. E esse dado ele trago nesse estudo. A cada um match que você melhora, então o Wesley tem 45 ml por quilo por minuto. 55, desculpa. 45 é o Gui. 55 ml por quilo por minuto. Foi de 45 para 55 é um chão para conseguir levantar. É um chão. Então, vamos botar o Guilherme então, 45. Então eu tenho que te corrigir. Não dá para deixar 10 na mesa aí porque é muito tempo de treino. Muito. Vamos botar o Gui aqui com 40 ml por quilo por minuto. Um match é 3,5 ml por quilo por minuto. Tá. Se no meu período de treinamento, nos meus 5 km, se eu migrar para um set ali, eu melhorar um match, eu tô saindo de 40 ml por quilo por minuto para 43,5 ml por quilo por minuto. Eu tô reduzindo 7% no risco. E assim, lembra do primeiro episódio, do princípio da aptidão inicial, dos resultados iniciais?
eu sou um merda correndo, entendeu? Eu vou melhorar muito rápido, cara. Eu vou melhorar 2, 3 metros facilmente aqui, cara. Entendeu? Então a gente segue mais ou menos nessa toada. A pessoa, além de não precisar ser um atleta para sobreviver, quando ela começa a treinar, é mais ou menos esse o raciocínio que eu queria chegar, e ela aumenta um pouquinho essa aptidão cardiorrespiratória, ela já está ganhando bastante em termos de redução de risco. Quando você fala ali 41 a 53% risco de morte, de mortalidade prematura, é a pessoa que está na elite? Ou a pessoa que está bom? Ou... Não, aqui nesse caso desse estudo ele fez um estudo maior, né? Ele pegou uma população maior e aqui eles avaliaram apenas se a pessoa atingia aquela recomendação da ONU, aquelas recomendações da OMS, básicas da OMS, desculpa, ONU, da OMS, se ela estava atingindo ou não. Então eles estratificam também por níveis de aptidão. Mas nesse caso aqui é uma meta-análise. Então, vai ter estudo que fez a estratificação, outro não. Ele deu uma reunião zona. Perfeito. Mostrando que quem tem uma aptidão mínima sobrevive mais do que quem tem uma aptidão menor. Cara, bastante coisa, né? É bastante coisa. A proteção é bem alta. A gente não precisa entrar aqui nos detalhes do desenho do estudo, né? Meta-epidemiológico, mas é mais ou menos essa a ideia. E aqui a gente daí vai começar a tentar entender por que isso acontece. Assim, nas aulas eu tento fazer uma espécie de uma analogia assim com uma máquina, né? Então isso aqui é um motor funcionando, eu vou ter aqui o motorzinho funcionando, a gente vai usar como essa analogia de que os pistões do motor eles vão representar os nossos músculos. É quem vai fazer a combustão da energia para a gente mover os segmentos corporais. Os eixos são as articulações, porque elas serão movidas em função desses pistões funcionando. Da contração muscular, né? Seriam os eixos de rotação. No carro seria a engrenagem da correia, né? Enfim, pra gente são tendões, ligamentos, ossos, etc. O coração, nessa analogia, ele vai funcionar, tá aqui o coração, como uma bomba de combustível. Porque ele vai bombear todo o sangue e é ali que a gente vai começar a entrar por onde é que o oxigênio percorre o corpo, né? Vai garantir que não só os nutrientes cheguem no músculo de destino, no músculo que está sendo recrutado, como também oxigênio e os substratos energéticos. E os pulmões servem como se fosse o compressor, eles vão, como aquele sistema de injeção do carro, eles vão botar esse oxigênio para dentro e aquilo vai ser saturado pelas hemácias, as hemácias vão se saturar de oxigênio, que vai se fixar a elas. E esse sistema de injeção ele vai levar junto do coração, e por isso que eles estão muito ligados um ao outro, por isso que a gente chama de aptidão cardiopulmonar, porque eles estão intrinsecamente ligados, a gente vai entender essa integração, levar oxigênio para o corpo inteiro. Isso aqui seria, uma comparação, uma pessoa normal. Nós temos aqui um motor a combustão com 4 câmaras funcionando aqui, 4 pistões. Um atleta é um troço assim. Olha só. Aqui é algo como a Ferrari, um motor em V, são 8 pistões. A quantidade de combustível que está ali dentro, ela é maior, não só ali dentro de cada câmara, mas como tem mais câmaras, tem mais combustível. Mais, né? Lembra que a gente falou sobre capacidade? Isso é a capacidade, a quantidade de combustível que eu tenho para queimar, aerobiamente ou anaerobiamente. E o quão rápido eu queimo esses pistões funcionando numa potência muito maior e girando esse motor mais rapidamente vai ser a diferença entre um Fusca e uma Ferrari. Quando se diz quantidade de combustível, você está dizendo quantidade de glicogênio, aparelho enzimático, mitocôndria... Quantidade de combustível, no caso do exercício... Quando você fala quantidade, dá uma impressão de volume. De volume, e aí o cara olha o Kipchoge, ele não é um cara volumoso, parece exatamente. Que ele não carrega muito combustível. Exatamente. Ele carrega, a gente falou isso no nosso primeiro episódio, aqui no podcast, não aqui da série, mas o nosso primeiro episódio, que atletas como o Kipchoge, eles são muito bons em armazenar energia em forma de gordura intramuscular. Então ele tem um tanque de combustível bizarro dentro do músculo dele com muito triglicerídeo intramuscular. E esse é o tanque de combustível dele. Ele tem bastante glicogênio também, porque se ele quiser dar um tiro ali, ele consegue. Mas é um armazenamento de uma energia muito eficiente, porque muito eficiente. Ele é pequeno, né? Exatamente. Ele move muito rapidamente aquele combustível ali dentro. Então, obviamente que a gente consegue mover esse combustível do restante do corpo. Consigo mover esse combustível da gordura subcutânea? Consigo.
Isso é emagrecimento, basicamente, que acontece no longo prazo, né? Agora, atletas, eles se especializam em armazenar aquele combustível que eles precisam ali na fibra muscular para o pronto uso da sua atividade. Então, isso seria o tanque de combustível. Eu, comparado ao Kipchoge, eu tenho muito menos triglicerídeo, né? Gordura intramuscular do que ele. Perfeito. Tu tem muito mais que eu, por exemplo, mas eu tenho umas fibras mais poderosas do tipo 2 ali, ou talvez eu tenha mais glicogênio muscular do que você, comparado ao peso e etc. Ainda tem todas essas comparações. Então, isso é importante porque isso evoca esses conceitos de capacidade de potência que a gente estava falando. Se a gente for fazer uma analogia a uma máquina, a brincadeira começa aqui. E eu queria trazer um pouquinho, porque daí o Wesley também pode me ajudar em umas coisas, né? Aqui naquela região central é mais ou menos o centro de controle, tanto cardiovascular quanto pulmonar. Então, obviamente que deixa eu ir no mousezinho aqui, a gente vai ter o controle da bexiga, o centro respiratório, tanto secundário quanto bulbar, não interessa agora essas nomenclaturas. O controle de pressão arterial, o controle circulatório, eles estão todos nesse centro aqui, nessa camada mais central, no nosso tronco cerebral aqui. E esse extrato aqui, ele vai tanto receber aparato neuronal que vai ser responsível à periferia, então ele vai receber um monte de neurônio da periferia e ele vai evocar esses neurônios a partir daqui para a periferia também. Então, a gente chama desses feedbacks, feed forward e backwards, que são feedbacks que vão tentar trabalhar com esse controle a todo momento durante o exercício. Então, para dar um exemplo bem simples assim, se for identificado que eu tenho muito CO2 pelo meu corpo, pelo sistema nervoso, e eu tenho metaboloreceptores no meu corpo que vão identificar essa quantidade de CO2 no sangue, o CO2 sendo tóxico, ele vai precisar ser expulso. Então, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai aumentar a ventilação e vai recrutar aqueles músculos da inspiração e da expiração para soltar esse CO2. Que é o que acontece no exercício, porque no exercício a gente aumenta a produção de CO2 intramuscular, esse CO2 ele vai extravasar para o sangue e ele vai ser transportado para fora e a gente vai soltar aquele CO2, aquela baforada de CO2 lá, né? Para uns pior, outros melhor. É mais ou menos assim que funciona o sistema ventilatório. Então, só para ilustrar um pouquinho, porque é legal para a gente conversar sobre isso depois, aqui vocês estão vendo vias eferentes, elas estão saindo do sistema nervoso central e ela está aqui recrutando aquelas fibras musculares que fazem parte do processo de ventilação. Então aqui tem escalenos, esternocleidomastoídeo, Quando a gente respira muito forte, a gente quer subir a caixa torácica, são esses músculos aqui que vão ser ativados. Também os intercostais, que vão fazer a expansão do pulmão, e o mais importante deles aqui embaixo, o diafragma, por exemplo. Paralelamente a esses sinais, a gente vai ter também sinais indo para o coração, acelerando o batimento cardíaco para que... joguei um monte de oxigênio para dentro ali. Chegou esse sangue limpinho aqui no ventrículo esquerdo. Vamos jogar para o coração. Pela artéria aorta aqui, então, vamos acelerar o batimento do coração. E, obviamente, que isso vai demandar a intensidade do exercício. Vai ser compatível com a intensidade do exercício, né? Então, esse controle do exercício, tanto pulmonar quanto cardíaco, ele vai acontecer nesse centro. O sistema nervoso central ele vai administrar isso que está acontecendo lá na periferia e vai responder. Uma das coisas curiosas, que inclusive eu falo no nosso curso Movimento Humano, no RD, eu falo sobre processos de resposta antecipatória. Se você começar a pensar agora, olha, eu tenho um treino daqui a pouco, às 6 da tarde, e aí antes você desce, veste o calçado, desce para treinar. Só o fato de você pensar no seu treino, a sua ventilação já sobe, o seu batimento cardíaco também já sobe. São respostas antecipatórias, o nosso corpo antecipa o que vai acontecer. E isso é bom, porque quando eu precisar realmente aumentar, eu já estou a meio passo daquela demanda metabólica, né? Por que eu falo demanda metabólica? Tudo que está acontecendo na fibra muscular vai chegar até o sistema nervoso central e aquilo vai responder, e essa comunicação ela vai acontecer de maneira muito intrincada ao longo de todo o exercício. E a gente está falando dessas ventilações aí porque elas são importantes de ser entendidas. No final das contas, aquele CO2 que está sendo produzido lá no músculo, ele vai cair na corrente sanguínea. E ele vai chegar aqui no sistema... Como é que aquela área inspiratória ela é avisada? Chega um sinal nervoso, às vezes chega um sinal metabólico. Esse sinal metabólico é o CO2. Só que o que acontece? O CO2, ele diferente do hidrogênio,
ele não passa a barreira hematoencefálica tão facilmente. O CO2 passa facilmente, o hidrogênio não. Então, quando passa a barreira hematoencefálica, o CO2 ele chega com a água junto lá no sangue, passa a barreira hematoencefálica, se junta a água, vira ácido carbônico. São só detalhes importantes para a gente entender aqui. Dali ele se separa em bicarbonato e hidrogênio, e esse hidrogênio chega naquelas terminações nervosas e avisa, rapaziada, a situação tá cheia de CO2 lá. Aumenta a respiração. Vamos aumentar a respiração. Isso vai ser muito importante da gente entender, porque a gente vai falar de limiares. E você, que é corredor, você vai querer determinar o seu limiar ventilatório 1 e o seu limiar ventilatório 2. E a partir daquilo ali a gente vai identificar, isso aqui é zona 1, isso aqui é zona 2, isso aqui é zona 3. Tudo por causa dessas respostas aqui. Uma curiosidade, aí no tronco encefálico, duas coisas. Primeiro, neuroanatomistas mais antigos, assim, antes da gente ter isso bem descrito, eles achavam que o cerebelo... Volta naquela outra imagem lá. Eles achavam... Aponta no cerebelo ali pra galera saber. Eles achavam que o cerebelo, essa região aí, era uma das regiões mais importantes para a nossa sobrevivência, porque ele fica posterior ao tronco encefálico e os neuroanatomistas raízes lá das antigas, quando a ciência e tal nem era um organismo institucional, eles achavam que os soldados que lesionavam o cerebelo morriam. Só que, na verdade, os soldados estavam lesionando o tronco encefálico. Aham. Que maravilha, não sabia disso. Eles viam o cerebelo. Cara, é curioso isso. E aí eles achavam que o cerebelo era um centro importantíssimo. E é importante, óbvio. É importante. Mas só para o pessoal entender que esse tronco encefálico, que é aquelas regiões ali de controle de bexiga, centro respiratório secundário, controle de pressão arterial, tem mais coisas importantes que ele faz. Aquilo ali é o que mantém a gente vivo. Cara. Tu pode tirar todo o resto do cérebro. Obviamente a pessoa vai morrer por uma razão específica. Isso aqui são as funções vitais. Mas a pessoa fica numa cama vegetando, viva, se tiver aquilo ali. E quando a Suzana Herculano contou quantos neurônios a gente tem no cérebro, ela descobriu que no tronco encefálico, cara, 1% dos neurônios do cérebro inteiro. 1%? 2%. Ele dá, é isso que você precisa para viver. Por isso que eles chamam de cérebro antigo? Mais ou menos. Tem outras questões. Mas é isso que você precisa para viver. Todo o resto são complexidades que dão a nós outras funções. Mas para respirar, ter fluxo gastrointestinal, controle de pressão arterial, controle de fluxo, é isso daí. Assim, pouquíssimos neurônios, assim, bem poucos neurônios. O que é interessante está tudo interligado, né? Precisa sofrer uma emoção forte ali, de alguma forma os gânglios da base vão chegar ali e avisar, vamos acelerar o negócio aqui. Fugir de um cachorro, a gente sempre dá esse exemplo, né? Exatamente. O cerebelo ele vai ser muito importante. A gente falou naquele primeiro episódio lá. E o cerebelo é onde tem mais neurônios. Loucura, isso é uma loucura. Parte. E onde eles percorrem maior velocidade. 70 e poucos % dos neurônios estão no cerebelo. 70 e poucos porque a gente é um bicho de movimento, né, cara? Em termos de coordenação, ele realmente todos os sinais ascendentes e descendentes, ele vai ter uma cópia pro cerebelo que vai refinar aquilo ali. A gente é muito bicho de movimento, a gente é cheio de dobradiça, a gente é feito para se movimentar. Se tu olhar nosso cérebro e mostrar ele para um alien que não sabe nada dele, e mostrar quais são as regiões que tem mais neurônio e perguntar o que esse animal faz bem. Ele vai falar, se movimenta. Ele vai falar, esse animal é bom para se movimentar. Aprender equilíbrio, pegar coisas. Naquele primeiro episódio tu deu aquele exemplo da garrafa, que quando tu faz palestra, tu sempre dá esse exemplo da complexidade que é você pegar uma garrafa e... Tá louco. É uma coisa muito doida, assim. E só uma coisa mais para ilustrar, isso aqui a gente quer mostrar o quê? Que isso aqui é uma sinalização metabólica no sangue. Então a gente aumenta a ventilação, né, muito rapidamente em sensibilidade à pressão de CO2. A gente não precisa entrar a fundo, mas no sangue a gente tem pressões de diferentes gases. Quantidade de gás pode ser resumida aqui como pressão. Então, quando a gente vai aumentando a quantidade desse gás, que a gente chama de CO2, né, a gente aumenta a ventilação rapidamente. A gente não é tão sensível ao pH, por exemplo. Por que isso é importante? A acidose metabólica, que foi o que a gente fala acidose metabólica, mas você teve aquele sentimento no seu teste, de queimar a coxa, isso se deve bastante à diminuição do pH. Aquele ambiente muscular se tornar mais ácido. Ele não é o maior responsável por aumentar a ventilação. O CO2 tudo vem do metabolismo. E, cara, de onde é que vem esse CO2? Esse CO2 vem de cada uma das moléculas que eu uso como substrato energético. Esse CO2 aí é aquele que veio da glicose. De um dos 6 carbonos, C6H12O6, cada um daqueles carbonos, de alguma forma, vai sair aqui. Alguma coisa vai ficar difundida no sangue, outra vai ser tamponada automaticamente pelo bicarbonato, mas, de maneira geral,
Esse CO2 que está saindo, ele está saindo desses substratos energéticos, está saindo da gordura, né? A gordura que a outra vez eu esqueci, C16H32O2, que é o palmitato, cara, são 16 carbonos. Cada um desses vai sair como CO2 aí. Perfeito. Então, pra gente ver que existe uma integração dos sistemas. Não à toa eu gosto muito do livro da Silverthorne, que tu também gosta. Eu vi que as imagens eram de fisiologia integrada. A gente tenta fazer uma intersecção sobre tudo isso, né? E lembrar também que todo esse aparato respiratório, ele tem um aparato também metabólico. Né? Então, você pode fadigar músculos inspiratórios? Pode acontecer. Você pode fadigar o diafragma? Também pode acontecer. Mas acaba sendo raro. E olha que interessante, porque a composição desse aparato respiratório, músculos intercostais, que fazem a expansão e a contração da caixa pulmonar, junto com o diafragma, eles têm uma quantidade de fibras do tipo 1 muito grande. Por que fibras do tipo 1? A gente chama de fibras oxidativas porque elas processam oxigênio muito bem e resistem muito à fadiga. Imagina se a gente não conseguisse resistir à fadiga, por exemplo, e parasse de respirar. Imagina se o coração tivesse um monte de fibra do tipo 2. Eu imagino que evolutivamente falando não seria muito interessante ser selecionado. Né? Então, em estados de fadiga, o sistema nervoso central ele precisa... O sistema nervoso central aqui, ele precisa administrar esse drive neural entre músculos respiratórios e músculos periféricos. Porque eu estou querendo recrutar músculo para fazer mais força, para subir a rampa, para saltar mais alto, só que eu também tenho que administrar o que está acontecendo nesses centros respiratórios. Então, nesse balanço aí, como eu falava numa orquestra, o coração, o pulmão e o centro nervoso ali, ele vai ter que administrar isso tudo, né? E isso é uma hipótese bem conhecida aqui na fisiologia do exercício, que a gente chama de modelo de fadiga central. Tem um determinado momento que essa administração ela começa a ficar complicada. Né? Então você entra numa não disputa, seria uma disputa cordial, mas para onde é que eu vou enviar o sinal nervoso, entendeu? Eu vou enviar para o centro, para o coração, ou vou enviar para a célula que está precisando lá, contrair. Chega um determinado momento que essa fadiga central se instala. É que no caso, então, a fadiga central ela não seria um cansaço sentido pelo sujeito. Não. É uma fadiga fisiológica. Isso aí. E dá para medir, o que é louco. A gente consegue medir isso com estimulação magnética, estimulação elétrica. Estimulação magnética, os caras vão com um aparelho aqui em cima do crânio, dão um estímulo magnético e ele despolariza esses neurônios centrais. Passa pelo trato córtico-espinhal. Pra quem não sabe, ele sai do córtex, um neurônio da perna, ou que vai lá pro braço, né? O homúnculo de Penfield lá. Ele vai passar pelo trato córtico-espinhal, que é muito rápido, cai na medula ele vai atingir aquela fibra muscular lá. A gente consegue estimular isso centralmente. Legal. Então você faz um estímulo central lá para uma... ele acaba estimulando um monte de fibra ao mesmo tempo, mas você faz um estímulo central, ele mede a força muscular lá no quadríceps, por exemplo, antes da prova. E você vai depois da prova e mede. Deu uma força menor, eu joguei o mesmo estímulo, ele... fez menos força, tem alguma limitação central. Então até isso a ciência é bem bonita. Os caras fazem teste de tudo. Os caras botam o eletrodo no nervo femoral. É bagunça, cara. Se você quiser saber mais sobre neurofisiologia, esses tratos, essas coisas que foi falado aqui, a gente tem uma trilha de neurofisiologia com o Thiago aqui no canal, então assista as aulas. São 4 aulas lá sobre neurofisiologia. Tem uma que é só sobre isso. Maravilha. Neurofisiologia do controle postural. E vamos às imagens curiosas, assim, né? A gente sai um pouquinho do pulmão agora, do que está acontecendo, e a gente está mostrando aqui esse indivíduo à esquerda no repouso. Então, vou fazer aqui, né? O indivíduo no repouso. Vocês estão vendo aqui que músculos e rins, e também o trato gastrointestinal, eles vão receber cerca de 1/4 do débito cardíaco. Aquelas flechas ali é o quanto de sangue está indo para cada um, né? Isso, 24% está indo para o trato gastrointestinal, o rim está recebendo... O rim trabalha a todo momento, é um troço bizarro. O encéfalo ali em torno de 13%, isso vai variar, né? No geral. E músculo também está recebendo bastante fluxo sanguíneo. Isso é tudo monitorado pelo sistema nervoso central mais uma vez. Tem um monte de receptor metabólico, neuronal, quimiorreceptor, mecanorreceptor, vai enviar aquilo para o cérebro e olha, a demanda no músculo esquelético de oxigênio ela precisa aumentar. Senão a gente vai entrar em fadiga. Então o que a gente vai fazer? Vamos aumentar o fluxo para aquela região. Antes de eu passar para o que acontece no exercício,
relembrando uma coisa que a gente falou naquele primeiro episódio. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que passa por minuto no corpo inteiro. Se a gente pudesse botar um ponto luminoso, fazer uma marcação, bota um mosquitinho saindo do ventrículo esquerdo, ele dá a volta no coração, no corpo inteiro, volta pelo átrio direito, ventrículo direito, vai pro pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Nessa volta inteira, né, o sangue percorrendo em 1 minuto, a gente vai ver mais ou menos aqueles 5,8 ou 5 litros por minuto. A gente tem cerca de 5 litros, né? Então, débito cardíaco, isso é o volume de ejeção, a quantidade de sangue que sai do coração, multiplicado pela frequência cardíaca, batimentos por minuto. Por isso que dá 5 litros por minuto ali. Então, ele se distribui assim no repouso. Agora, quando a gente entra em exercício, a coisa muda de figura. Eu não aumentei a quantidade de sangue. Imagina, aumentar de 5 litros para 25. Mas ele passa mais rápido pelo coração. Uhum. Né? Tem uma unidade de tempo ali que é batida. A minha frequência cardíaca aumentou em exercício. O sangue está sendo ejetado, mais sangue está sendo ejetado com mais força, porque tem um mecanismo chama de Frank Starling na fisiologia, que quando mais você distende o ventrículo esquerdo, mais força ele gera contra. Como se fosse uma propriedade elástica, é muito bonito. Você distende o ventrículo esquerdo, quando você contrai, ele joga com mais força. Então essa lei ela vai responder em exercício, porque em exercício vai chegar mais sangue da circulação sistêmica, vai encher mais aqueles ventrículos e esse processo retroalimenta. Então olha a diferença, a gente sai de um repouso de 5 litros por minuto para 25 litros por minuto. Só por exercício em termos de distribuição. E a distribuição, ela muda. Uhum. 88%, 90% do sangue vai ser distribuído para o músculo esquelético. Por isso que não é muito ideal de você comer um sanduichão ou uma feijoada, faltando uma hora, meia hora para se exercitar. Olha o trato gastrointestinal ali. Vai vomitar, entendeu? Vai dar ruim, porque o sangue ele foi todo desviado, ou quase todo desviado, para a fibra muscular. Obviamente que pro trato gastrointestinal, né, para a pele, aquilo vai ser desviado mais para a pele se aumentar a temperatura, porque a gente vai precisar perder calor. Então, parte desse fluxo vai ter uma competição, vamos botar assim, entre o que vai para a fibra e o que vai sair pela pele para poder dissipar calor, porque dissipar calor é algo importante no exercício pra caramba, né? Então, veja que, comparado ao repouso, né, que estava em 21%, a manifestação do que acontece no corpo em exercício é bizarra em termos de fluxo muscular. E essa aqui é uma outra representação. Aqui vai representar a gente. Essa aqui é a mesma figura de antes, só que está em 5 litros por minuto. E a distribuição aqui nesses diferentes sistemas. Cérebro, coração, rins, pele, músculo, né? Aqui. Beleza. Quando a gente entra em exercício máximo, obviamente que a maior parte em representação, essa representação em bolas, ela dá uma ideia que a gente sobe de 5 para 20 litros por minuto em débito cardíaco, a maior parte vai para o músculo. Cara, e isso aqui é atletas. Que legal, cara. Caraca, que da hora. Isso aqui é atletas. Isso mostra pra gente uma coisa muito importante, que o atleta ele não só redistribui melhor fluxo sanguíneo, como ele tem um fluxo sanguíneo mais eficiente. Porque o atleta, ao invés de no exercício rodar 20 litros de sangue por minuto no corpo, ele roda 40. Duas vezes mais. Por quê? Porque ele tem um volume de ejeção muito maior. O coração é mais eficiente. Para um batimento cardíaco menor, ele carrega muito mais sangue do que uma pessoa normal. Não é que o coração dele tá batendo o dobro de vezes, né? Não. O mais importante é o mais eficiente. O débito cardíaco ele é grande porque o volume de ejeção desses atletas é muito maior. Porque assim, vamos supor que a tua frequência cardíaca seja 200. A minha é 200 também. Vamos botar. A minha eu acho que é mais ou menos isso, 198, a máxima, a frequência cardíaca máxima, a última que eu medi. E a tua também é. Cara, a minha não chega. Só que o teu volume de ejeção comparado ao meu não, amigo... A minha nos testes eu não sei se é assim que mede frequência cardíaca máxima. Mas a mais alta que chega no teste nesses máximo. testes que eu dou de 3 minutos e 9 minutos é complicado. Você correr 9 minutos no máximo é muito difícil. A minha não chega a 180. Não chega. 175, 177 quando eu tô quase vomitando, cara. Tu não lembra do André? E eu uso a fitinha, que teoricamente ele é muito bem boa. válido, bem fidedigno. Tu não lembra a frequência cardíaca máxima do treino do teste lá do André na esteira? Foi por aí. Ele não vai mais que isso. O que é isso? Eficiência. A frequência cardíaca tua máxima 180, a minha 200. Eu não tenho nem volume de injeção comparado a tu e nenhuma eficiência tão grande. E dormindo uns 38, então... 35 às vezes. Então é mais ou menos Já essa viu aqueles ideia. triatletas zoando nos hospitais?
Não. Eles entram pra fazer alguma... Tem uns triatletas que postam. Eles entram pra fazer alguma coisa e botam aqueles bagulho de monitoramento, né? Aham. E se baixar de 35 batimentos por minuto, ele estoura tudo. Acho que o cara tá morrendo. Aí os triatletas ficam gravando assim. Pi, bi, bi, pi, bi, bi, pi, e eles gravando. Porque em repouso é muito baixo, Aham. né? É. A gente chama isso aí de tônus parasimpático. Né? O tônus parasimpático é isso aí. Existe uma inervação específica. No coração chega inervação parasimpática e simpática. A simpática acelera batimento e a parasimpática freia. O teu tônus parasimpático deve ser Cara, gigante. tu vê, esses dias eu vi um treino do Fernando Toldi, que é um triatleta profissional, pró brasileiro. Ele correu 25 km num pace de 4,5, 4,10, que é bem rápido pra quem não sabe. Tá ligado? Você consegue se localizar pelos pace, né? Sim. E o batimento cardíaco médio dele é tipo 130, Ah, não, 132. tá louco. Não, o Isso cara não existe, é cara. assustador, cara. Isso não existe. A estimativa de gasto calórico do relógio, por mais que seja errado ou não, é muito mais baixo. O que eu gasto em 10, ele gasta em 25. A minha média de frequência cardíaca nesse pace, que pra mim entende de 5,20, ai que vergonha falar isso, de 5,20 é 165, 170. Eu fico assustado, cara. Eu olho aquilo e falo, meu Deus, cara, como é que o cara consegue manter? O Vinhal, que eu fiz um episódio aqui, não sei se esse você aí, viu. o Thiago. Eu Nossa, vi esse atleta é pro monstro. também. Aquele dia ele veio pra cá e falou, pô, tem um longuinho de 30K pra fazer. Vamos fazer junto. comigo. Falei, não. Aí ele muito foi, louco. 130 e poucos batimento cardíaco, 4,15 de pace e 40K, cara. Ele saiu daqui, foi até o estádio do Havaí, deu um outro rolê por não sei onde, voltou. Falei, caraca, 130 BPM, o cara não gasta nada. Não, isso é muita economia. Assustador, A gente vai velho. falar sobre isso, sobre... Cara, Assustador. como é que os caras são tão econômicos? Como é que tu é muito eficiente, muito econômico nesse transporte de sangue, de oxigênio, que quando loucura. comparado a mim? Por uma mesma intensidade do exercício, a tua frequência cardíaca é mais baixa, o teu volume de ejeção é mais alto. Teu débito cardíaco é um troço bizarro perto do meu. E o do Thiago, comparado ao teu, também é um troço de outro mundo. Exatamente. Entendeu? Tu provavelmente tá aqui no meio, assim, ó. Tu deve ter ali uns 30 litros por minuto. A gente tá falando de exercício máximo, né? Pra ele tá andando de patinete. Vamos mostrar essa figura que ela é emblemática, porque aqui a gente entende de onde é que vem o consumo máximo de oxigênio, porque a gente vai entender todos os caminhos que o oxigênio percorre. Por mais que a gente leve um pouco mais de tempo, e que isso não é algo tão aprofundado, mas isso vai dar uma noção pra gente. São manifestações fisiológicas bem curiosas e legais. Então, vamos seguir mais ou menos aqui. Então, lá em cima está mostrando o oxigênio que é captado do ar atmosférico. Ele vai entrar no pulmão, né? E ele chega no sangue por uma coisa que a gente chama interface alvéolo-capilar. Tudo funciona meio que por pressão. A pressão de oxigênio no pulmão ela é muito grande. E a pressão do sangue que está passando, a pressão parcial de O2, é pequena. Porque lembra que ele está passando pelos tecidos e ele está voltando para o pulmão e tem pouco oxigênio. O sangue venoso ele não é tão rico em oxigênio. Então a pressão de O2 é pequena. Quando você pega a pressão alta do pulmão e a pressão um pouco mais baixa na corrente sanguínea, o oxigênio sai da maior pressão para a menor pressão automaticamente. Quando ele atinge aquela pressão, que dá mais ou menos uns 100 milímetros de mercúrio, essa é a medida, ele vai ser carregado, agora um sangue rico em oxigênio, para o corpo. Então funciona tudo como pressão. Chega no tecido, essa diferença de pressão se apresenta também. Ele sai da maior pressão do sangue para o tecido que está precisando, que tem pouco oxigênio. E vai, né? Então, ele chega ali, vai percorrer, vai chegar no coração ali pelo átrio direito, e do átrio direito ele vai chegar no ventrículo esquerdo. Aqui, só para localizar o pessoal, deixa eu chegar no meu mouse. Eu não tô achando meu mouse aqui. Aqui, não, pera. Aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho. Veja que a gente tá pulando um monte de coisa, né? Aqui. Aqui eu tô mostrando o átrio direito, né? O átrio esquerdo do coração, ele tá caindo pro ventrículo esquerdo, vai passar pela aorta e vai ser jogado esse sangue rico em oxigênio pro resto do corpo. Ele vai percorrer o corpo inteiro, vai para braço, vai para abdômen, vai para peito, vai para perna que tá correndo ali, rico em oxigênio. Aqui é bem interessante porque assim que esse oxigênio entra naquela região ali da interface alvéolo-capilar, é aqui que começa a saturação de oxigênio nas hemácias. Então, as células que carregam oxigênio no nosso corpo são os eritrócitos, ou hemácias. São as células vermelhas. E talvez de todas as células, a única anaeróbia. Ela sobrevive com pouco oxigênio ou nenhum oxigênio. Ela pode sobreviver com um monte de CO2 dentro dela, né? No músculo, não. No músculo, a gente precisa de um monte de oxigênio. Então, é ela que carrega. Quando a gente vê naquele aparelhinho lá de 97% de saturação, significa que no sangue ali 97% daquelas hemácias estão saturadas com oxigênio.
Dentro das hemácias tem uma proteína bem específica que chama hemoglobina. Quando você injeta eritropoetina, e corredores, ciclistas amam isso, alguns deles em alto nível, você aumenta a produção de hemoglobina. Então você começa a ter mais hemoglobina, mais hemácias e você carrega mais oxigênio. E aí o que acontece? A saturação é mais ou menos isso. Cada hemoglobina dessa, e tem milhares delas dentro de uma hemácia, ela carrega 4 moléculas de oxigênio. Isso é saturar. Você satura com oxigênio e vamos transportar para lá. Partezinha muito pequena de oxigênio vai difundida no plasma, mas nem dá para considerar. Vai chegar no tecido, ela vai se difundir para dentro do tecido muscular e vai ser transportado por uma muito parecida com ela, que não é a hemoglobina, que está no sangue, hemosangue, né? Mioglobina, ela está no músculo. Inclusive, uma curiosidade, a mioglobina, aquela pessoal que não gosta de carne vermelha, né? Aquela carne vermelha que a gente que gosta de carne mal passada, não é sangue. Aquilo lá é água cheia de mioglobina, que dá aquela coloração. Então, essa carne é cheia de sangue. Não é. O sangue já saiu na hora do abate lá, do corte, os caras tiram tudo, né? Carboidratos e gorduras serão oxidados por causa dessa presença de oxigênio. Parte disso pode ser oxidado sem oxigênio, anaerobiamente. Teoricamente é aí que o cara emagrece? Ou melhor, perde? Num futuro, sim. Ah. Num futuro, sim. Se ele oxidar bastante gordura, entendi. A gente vai chamar isso de emagrecimento. Aí é uma condição fisiológica. É uma condição fisiológica. Ele pode transportar essa gordura que está visceral, por exemplo, e aquilo ser utilizado como uma gordura. Mas atletas como Kipchoge tem muita gordura intramuscular e aquilo vai ser oxidado ali dentro. Aí vai acontecer esse shift aí. O metabolismo vai produzir ATP, porque eu estou em exercício, bastante CO2 e bastante água. Isso lá dentro da mitocôndria. Na maior parte dentro da mitocôndria. Esse CO2 ele vai sair para o sangue, vai voltar por toda a parte venosa, né? Vai se difundir para fora das células. As hemácias elas são ultramente sensíveis a CO2, até mais do que o O2. Então, quando o sangue passa ali, existe essa disputa e o CO2 entra muito rapidamente nessas hemácias. E aquilo vai ser carregado para o coração, pelo átrio direito, cai no ventrículo direito e aquilo vai pela artéria pulmonar para lá. Aqui é uma representação meio brusca, né? Na verdade, vai uma artéria para o pulmão direito e uma para o esquerdo. Mas é só uma representação aqui. O CO2 entra nos alvéolos e a gente expira. Quando a gente faz uma avaliação, o que a gente quer é tentar identificar esses caminhos aqui. A fórmula do consumo máximo, não querendo ser muito cartesiano e chato, ela é isso aqui, é o débito cardíaco multiplicado pela diferença arteriovenosa de O2. O que é diferença arteriovenosa? Chegou esse sangue com uma quantidade de O2. Parte ficou no tecido, saiu. Esse sangue que está saindo, ele está mais pobre em O2. Então, o que entrou menos o que saiu, existe uma diferença. Essa diferença é o quê? É o que está sendo consumido pelo músculo e vai sair. O que o aparelhinho mede lá em cima, a nível pulmonar, essa diferença? É basicamente isso. Quanto de O2 que entrou e quanto de O2 que está saindo. E ele te dá o parâmetro em ml por causa do débito cardíaco. Exatamente. Né? E aí ele faz todos os cálculos. Então, aqui a gente tem a primeira parte da fórmula, o sangue rico, então o débito cardíaco é aquilo que a gente já falou, a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção, né? Então, a gente vai seguir aqui, vamos passar um pouquinho aqui, essa diferença arteriovenosa, ela está sendo mostrada aqui, chegou 20 ml de oxigênio em 100 ml de sangue, é só uma medida, e saiu 15. Qual que é a diferença? 5 ml. Só que o que acontece? Em exercício, isso muda. Em repouso, existe essa medida. Por exemplo, eu vou pegar 70 batimentos por minuto, 70 ml saindo do coração no volume de injeção, e aqui eu tenho essa diferença de 5. Chegou 20 e saiu 15. Tem uma diferença de 5. Vai dar 250 ml por minuto. Eu vou pegar isso aqui, por exemplo, e dividir pelo meu peso. Isso aqui provavelmente vai dar para a maior parte das pessoas algo em torno de 3,5. O 1 MET que a gente estava falando, o consumo de oxigênio em repouso. Quando vai para exercício, o que acontece? A frequência cardíaca aumenta. Vou botar de 200. Tá saindo mais sangue. Aqui no Wesley e no Thiago é maravilhoso. Talvez mais que 110 ml. Talvez esse seja o meu coração aqui, né? Que é o volume de injeção. Só que o que acontece é que essa diferença ela é maior ainda. Não é só 5. No exercício, esse consumo aumenta. Então, a diferença vai para 15 ml. Tipo assim, sair de 20 para 5. Sacou? Mas, na verdade, não chega a 20. Quando eu estou em exercício, chega a mais. Porque o débito cardíaco é maior. Né? Vai chegar lá a 40 e vai sair... nesse caso, está perdendo 15, né? Então, vai sair 25 ali. Tá? Comparando o que chega no tecido e o que sai.
Olha lá, dá 3.300 ml por minuto. Divide isso pelo peso, você vai ter ali mais ou menos aquele O2. Ah, então o match teoricamente é um VO2 em repouso. É o VO2 em repouso. Um match é 3,5 ml por quilo por minuto. Legal. Essa é a medida. Tá? Então deu para entender o que é o consumo máximo de oxigênio. Isso aqui, teoricamente, é. Só que o que é maluco? Isso aqui é medido, o cara com um catéter na artéria femoral de um lado, do outro, um vindo do tecido, um no braço. Vamos fazer isso para medir o O2? O André não fez isso. Como é que a gente faz isso? A gente mede com o que é o padrão ouro, a gente bota a cara numa maquininha. E mede a nível pulmonar e estima que, olha, a maior parte do sangue, 90% está indo para o músculo. Vamos assumir que está indo tudo e vamos calcular isso aí. É que daí, no caso, aquele negócio mede o quanto eu respirei de oxigênio e quanto eu larguei de CO2. Aqui, tu não está medindo no músculo o que está acontecendo. Você está medindo a nível pulmonar o que está acontecendo. Essa é a diferença. Mas as estimativas... Pô, mas é uma baita medida, né, cara? É o que... No exercício é isso aqui, ó. Você vai chegar a 20 ml de O2, vai sair 15, 16. Um exercício aeróbio intenso, como os treinos que você faz, vai chegar a 20, mas vai sair só 5. Você consome mais. Né? Então é mais ou menos essa a ideia. E quando vocês olham num relógio como esse, essa medida, a gente começa a tentar entender, cara, o que é isso? Para que serve? A primeira das coisas, que esse relógio ele está medindo esse VO2 estimando. Ele está usando uma daquelas fórmulas, ou a que a Polar criou, ou a Garmin criou, enfim, né? Deve ter. E como é que eles vão estimar? Eles vão usar o teu peso, né? Porque ali 54 deve estar relativizado pelo peso. Eles vão usar a frequência cardíaca, vão usar a idade, vão usar o teu nível de treinamento. O seu relógio vai tentar acumular. Mas não é medido diretamente, ele é estimado. Tem até algum erro, mas no final das contas, é o que eu digo, existem muitos métodos por trás. Muitos. Métodos de treinamento, método de medida, só que os conceitos básicos são os mesmos. Os conceitos fisiológicos são poucos, os métodos são muitos. O meu relógio errou por 0,5, o que a ergospirometria deu. Bem próximo. Bem próximo. E assim, quando eu comecei a correr, ele tava um pouco maior, acho que ele fez uma estimativa X lá nos primeiros treinos e com o tempo ele foi descendo. Foi descendo. Porque daí ele vai ajustando, ele tem mais dado, né? Ele ajusta a fórmula. Puta, legal, cara. E aí aqui, só para demonstrar aquilo que a gente já havia falando, um pedaço da fórmula é o débito cardíaco, o outro é o O2 consumido. Tá? Um relógio mede isso tudo? Obviamente que não. Então aqui comparando o repouso, mais um cálculo só para a gente demonstrar, a diferença está onde? Cara, uma diferença grande tanto na frequência cardíaca quanto no volume de ejeção. Então é essa comparação que a gente acaba fazendo, né? E só para representar, assim, isso é mais ou menos a comparação. O que acontece no repouso é você estar carregando ali essa quantidade de sangue por minuto, que é relativo a essa garrafinha d'água. Dá um zoom aqui. Aquela garrafinha clássica d'água, que você quer, que é os 5 litros, que é os 5 litros, né? Isso aqui percorrendo por minuto. No exercício é isso aqui percorrendo por minuto. Uma bombona. É legal fazer essas representações pro pessoal ter ideia que, cara... Aí, John, temos que se mexer mais, cara, para alcançar a bombona aí. O Sidão, pô. Sidão jogando bola chegou aqui nesse nível aqui, ó, cara. Né? Só que tem que jogar bola para chegar nesse nível. Não dá para ficar sentado no sofá. Então essa é uma das maravilhas do exercício. Só pra gente ilustrar um pouquinho, isso aqui é o que você fez lá no André. Só que você fez correndo na esteira, dá pra fazer na bike, né? O que essa maquininha analisa, assim, não querendo ir muito a fundo, né? Ela vai pegar, ela vai fazer como se fosse uma estimativa. O que ela sabe? O que a gente ideia? A gente bota uma pessoa numa máscara, veda o rosto da pessoa, e o ar que a pessoa respira, a gente sabe que naquele ar tem 21% de oxigênio. E a gente estima ou assume essa premissa de que todo o ar que a pessoa expira de volta, pelo menos em quantidade, sempre muito parecido. Muito pouco ar vai ficar ali como gases, como, né? E o equipamento ele já é calibrado para entender isso, né? Ele mede o que está saindo. O que está saindo é esse lado da fórmula aqui, ó. É o volume que está sendo expirado, tá? E a fração desse volume, quanto desse volume é oxigênio. Isso aqui a gente sabe. Pô, eu tô inspirando um volume de 6 litros por minuto. Beleza? E eu tô inspirando essa quantidade aqui, 20%. 0,20 tá ali, né? Lembra que eu falei que é 20%? 21%, para ser mais arredondário aqui. 21%. Isso aqui é o quanto que tá entrando. Eu tô assumindo, eu calibro a máquina para ela entender, né? E ela vai medir exatamente isso aqui, ó. Isso aqui ela mede. Ela vai pegar uma amostrazinha de ar por aquele cânulo que tá saindo. Deixa eu apontar com o meu mouse, é o caninho aqui.
ela vai pegar uma amostrazinha desse oxigênio e vai jogar lá para a maquininha que está aqui embaixo, que é o analisador de gases. Esse analisador vai dizer, cara, passou aqui na expiração por mim um ar com 16,4% de O2. Aí eu tenho isso, essa estimativa. Eu não estou botando um monte de catéter e medindo exatamente quanto de oxigênio chegou, mas a nível pulmonar eu meço. Aí bota ali 0,272 litros por minuto, tá ali. Em exercício máximo, eu vou chegar nessa pegada aqui. 120 litros sendo inspirados, eu sei mais ou menos a quantidade de oxigênio que tem no ar. 120 litros por minuto eu estou expirando de quantidade de ar. E, cara, a maquininha identificou que desceu. Nessa quantidade de ar agora só tem 17% de oxigênio. E ela vai dar ali. É assim que a ciência mede. Da hora. E é lindo, né, meu irmão? A gente é mais ou menos essa aqui. Por isso que esse aqui é o padrão ouro. Porque ele tá medindo diretamente. Não tem como ser mais invasivo que isso. Não tem. Esse aqui também é um ponto importante que faz a gente refletir algumas coisas. No teste máximo que você fez, você mediu uma hora lá um QR, ou um RER, ou um R, que é chamado das duas formas, ou quociente respiratório ou razão de troca respiratória. O que isso aqui está dizendo? Medindo apenas os gases que estão sendo expirados e inspirados, a gente consegue identificar por cima que substrato energético eu estou usando. O meu deu lá. Eu usava bastante glicose e gordura. No primeiro episódio, lembra que eu tentei explicar, mas eu não estava com uma representação visual, eu tive dificuldade. Olha aqui embaixo. Eu tenho uma glicose com 6 carbonos. 6 O2, 36 ADP, eu vou produzir o ATP, vou produzir água, eu vou produzir 6 CO2. Qual que é esse CO2 aqui, né, que foi produzido, e qual foi o O2 que foi consumido? É 6 dividido por 6. VCO2, olha lá, ó, VCO2 dividido pelo VO2. Eu vou dividir 6 por 6, dá 1, não dá? Se der 1, olha só, tá aqui embaixo, né? Teoricamente, 100% do meu substrato energético é carboidrato. Porque glicose é o carboidrato, tá vendo? Só que isso é, em teoria, fisiologicamente. Isso não acontece. A gente consome gordura também durante o exercício a todo momento. Dependendo da intensidade, do volume, eu vou consumir mais um ou outro, vai ter esse balanço. Então, o que você viu é mais ou menos isso. O seu R ele vai migrar para um consumo maior de gordura ou para um consumo maior de carboidrato. É mais ou menos isso que essa razão fala. Legal. Só que essa razão, é importante lembrar que ela não funciona para testes incrementais, que foi o que tu fez. É legal ter essa estimativa, mas ela não vai entregar muita coisa. Isso serve bastante para quando você está em velocidade constante. Então, as variáveis elas vão crescer, vão se estabilizar, e depois de um tempo você vai conseguir identificar. Não, olha, cara, depois de 20 minutos, a máquina está medindo ali, olha, nesse momento, nessa intensidade, eu estou consumindo mais gordura. Porque o que reparou? Que esse R diminuiu. Por que ele diminuiu aqui, Eslão? Porque, olha só, 16 CO2 eu tenho ali, né? E 16 carbonos aqui, 23 O2 e 16 CO2. 16 dividido por 23 vai dar isso aqui, ó. Olha como existe uma interligação muito forte entre o que a gente está medindo metabolicamente num analisador de gases e o que está acontecendo lá dentro do músculo. Isso aqui é uma das coisas mais bonitas da fisiologia, assim. Você está produzindo muito ATP, mas olha, eu estou expirando ali, né? Produzindo 16 CO2, mas eu estou inspirando ali no início 23 O2. Então, nessa fórmula, a gente tira o 16, divide pelo 23, dá 0,71. Significa, teoricamente, que toda a energia que está sendo produzida, ela vem das gorduras. Então, isso é legal para a gente identificar, porque você consegue, o seu treinador também consegue identificar, se ele tiver um teste desse, cara, qual é a intensidade que eu estou oxidando mais gorduras e qual eu estou oxidando mais carboidratos. Isso seria interessante pra gente que tá pensando em emagrecimento, sabe? Achar aquela intensidade onde eu oxido mais gorduras. Uma vez eu acompanhava uma ultramaratonista que fazia esses cálculos aí, esses testes direto, cara. Acho que por conta de ser ultramaratona 80 km, 100 km de corrida, acho que a questão da migrar mais pra gordura e menos pra fazer o corpo dela depender menos de carbo, acho que era interessante para ela, né? Esse teste é possível de ser feito e ele é feito através desse analisador de gases. O nível dessa atleta aí, né? Ela deve ter acesso a um laboratório e etc. Tudo, né? Maravilhoso, né? Daí o cara consegue, né? E agora, se não tiver perguntas, a gente vai tentar fazer o passo posterior, que é, beleza, se eu melhoro a eficiência nesse transporte, o que eu vou melhorando? O que o treinamento aeróbio me entrega em termos de ajustes, né? O primeiro deles é a nível pulmonar. Você passa a
conseguir pegar mais ar da atmosfera, né? Você melhora a perfusão pulmonar, aquela perfusão, sai o oxigênio do pulmão e chega nas hemácias. Porque eu tenho mais hemácias, talvez porque eu fixo elas melhor, o sangue passa numa velocidade mais econômica. E olha só que interessante, o meu batimento cardíaco faz o sangue passar de maneira muito veloz. E por passar veloz, ele não capta tanto oxigênio. O teu, frequência cardíaca menor, o teu sangue passa mais lento que o meu. Então por isso que tu é mais eficiente, cara. Tem a janela mais tempo para captar ali. Não só para captar no pulmão, para entregar no tecido também. Olha só a loucura. Então não é eficiente eu ter um batimento cardíaco lá em cima. Sacou? Porque não tem... E você melhorou isso. Você se tornou mais eficiente, né? Essa difusão de oxigênio, a afinidade da hemoglobina com esse oxigênio, a saturação arterial, né? Então, quanto que eu saturo de oxigênio. A nível cardíaco, né? O débito cardíaco ele vai aumentar porque o volume de ejeção do coração também vai aumentar. A pressão arterial sanguínea melhora, a capacidade de transporte desse oxigênio, a força de contração do teu coração é muito melhor que a minha. Tu é treinado nisso. A gente tá fazendo essa comparação eu e tu porque tu é mais treinado aerobiamente do que eu, em modalidades aeróbias. Fluxo sanguíneo, a tua redistribuição é muito melhor que a minha, a gente viu naquele gráfico. Complacência capilar, tu suporta essa pressão de sangue chegando e os teus capilares são complacentes. Tu tem mais difusão de O2 porque também tu tem mais capilares lá naquele músculo. Tu é mais capilarizado que eu naqueles músculos que tu recruta ali da tua coxa, né? A nível de músculo é mais ou menos isso ali que acontece, ó. Então, isso aqui é o Gui. A nível de músculo, isso aqui é o Gui. E esse ali é o Wesley, ó. Não sei se deu pra representar aquela... Deixa eu ver, pegar aqui. Representar aquele monte de arteríola ali, tu é muito mais vascularizado. Isso é mais entrega para diferentes porções daquela fibra muscular. Isso aqui que a gente tá falando, rapaziada, são todas adaptações do treinamento. Se você se dedicar como Wesley, você vai ter esse monte de ganho bizarro aqui que acontece com esses atletas que se dedicam a isso. Outras coisas que acontecem a nível agora energético e bioquímico é a melhora em termos de oxidação desses substratos, porque eu tenho mitocôndrias muito mais eficientes. Então tu não só entrega mais esse substrato, como usa melhor ele. Usa muito melhor ele. Engraçado, o corpo vai construindo caminhos em todo lado, cara. Né, cara? É bonito demais, cara. Legal. Isso tudo, por mais que a pessoa não seja um especialista na área ou não queira saber desses detalhes técnicos, a gente está entregando para vocês tem que aqui... entender o racional, né? A noção. A gente está entregando para vocês o quão maravilhoso é o corpo em exercício. Sabe? A gente está entregando, mostrando o que acontece em cada porção do nosso corpo, cara. E uma coisa que acontece é, em termos energéticos, a eficiência das minhas mitocôndrias. Ainda na ciência não se relatou muito bem o aumento da quantidade de mitocôndrias. Isso é importante, para não quebrar esse... biogênese mitocondrial, tá criando um monte de mitocôndria. Não é exatamente assim. A gente sabe que a gente aumenta as mitocôndrias, aumenta a quantidade de enzimas intramitocondriais e, portanto, processa essa energia mais velozmente, porque é muito difícil... Quando você olha na microscopia eletrônica, é muito difícil identificar as mitocôndrias, contar elas. Porque elas são como se fossem populações de uns bichos gosmentos, assim, elas vão se juntando. Aí você olha assim, puta, ela aumentou, mas será que ela virou duas ou será que ela aumentou? Então vai... Aqui eu trouxe uma imagem pra gente representar, Eslão, olha lá. Só pra gente se localizar. Isso aqui são as fibras musculares. No episódio 3 a gente vai entrar um pouquinho mais anatomicamente. Cada linhazinha dessa aqui, ó, uma outra, é o que a gente chama de linha Z. Entre cada linha, duas linhas Z, a gente chama de sarcômero. Isso aqui é uma unidade contrátil. Os sarcômeros, um ao lado do outro, a gente vai ter uma miofibrila. Várias miofibrilas formam uma fibra muscular. Então vamos supor que isso aqui é um recorte de uma fibra muscular. Estão vendo aquelas gosmas ali, ó? É branca ali em volta, aqui tem um branco também, e etc. Aquilo ali é tudo mitocôndria. Branco não, o pretinho aqui, né? Aqui tá identificando um outro pretinho. Isso aqui é o pré-treinamento, isso aqui é o pós-treinamento. Para facilitar a visualização de vocês, o Guilherme pegou um pincel no Canva e marcou cada uma delas que ele conseguiu enxergar olho nu. Obviamente que os pesquisadores têm métodos mais apurados para ver densidade mitocondrial. Então, por que eu tô falando isso? Porque o treinamento, ele melhora a densidade mitocondrial, a quantidade, o espaço que as mitocôndrias ocupam naquela fibra. Se eu tenho mais espaço sendo ocupado, mitocôndrias maiores, mais potentes, cara, eu tô processando melhor aquilo ali. Eu tô extraindo mais oxigênio, tô processando melhor. As vias aeróbias de produção de energia estão atuando ali.
Eu marquei algumas mitocôndrias ali. Isso aqui é antes do treinamento, o pessoal tá vendo em azul aqui. Óbvio que tem mais, eu não saí marcando todo mundo, isso dá um trabalho danado. Só para ter ideia, isso aqui é em micrômetros, 2 micrômetros aqui, mais ou menos, aqueles 2, 3 centímetros ali. Isso aqui é o pós-treinamento, cara. Eu marquei uma por uma que eu vi a olho nu. Então, talvez essa mitocôndria aqui, estava aqui, ela já estava. Ela não foi criada. Eu só não consegui ver a olho nu. Então, existe ainda essa hipótese sendo estudada. O que interessa? Cara, eu processo oxigênio pós-treinamento muito melhor. Esse aqui é o Wesley. Esse aqui é o Guilherme. Cara. Que legal. É bonito, cara. Vou falar que é bonito pra caramba. Tá? E a gente entra num outro pedaço bem importante que é... Nem todo mundo vai querer ser o Wesley, mas você consegue treinar aptidão cardiorrespiratória por diferentes meios. Isso é importante deixar claro. Você não conquista essas valências apenas correndo. Você pode conquistar essas valências dançando. Você pode conquistar essas valências fazendo yoga. Você pode conquistar essas valências fazendo treinamento inspiratório e expiratório. Tem um dispositivo que limita esse fluxo de ar e você tem que fazer muita força contra e muita força para puxar. É um treinamento que se usa em reabilitação pulmonar. Quem tem lá hipertensão pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, o cara ganha essas valências nos músculos inspiratórios. Lembra? Os músculos inspiratórios são repletos de mitocôndrias. Aquilo ali está acontecendo no diafragma, ficar mais forte. Enfim, né? Você consegue com cada um tipo dessas atividades. Cara, se você é uma pessoa que não pratica nada, está iniciando, um idoso, parte para coisas simples. Caminhada, ciclismo, uma coisa segura, hidroginástica, uma dança lenta, que não gosta de correr, gosta de dançar, vai pra dança. Ou a gente começa a partir para tarefas motoras mais complexas um pouco, como a corrida, o remo. Tem para todos os gostos. Tem gente que vai querer chegar. Eu sou apaixonado por esporte, cara. Eu não suporto muito ficar correndo, sabe? Agora me deixa treinando lá jiu-jitsu, que beleza, tá tudo certo. Eu me sinto bem sofrendo, me errando bola no futebol, nós estamos lá. O Cid lá não, né? No futebol não, né, Cid? Deu pra ver. É que a gente fez uma pelada e eu joguei contra o Cid. Ele ganhou o jogo, mas Cid ele não ganhou moral aqui. comigo. Não, brincadeira, o bicho é bom. Ou seja, existem atividades. Você que joga futebol 2, 3 vezes por semana, você tá melhorando essas valências? Obviamente que você tá, porque você tá evocando esse aparato cardiopulmonar. Então é isso, cara. Se expor ao exercício para que você seja capaz de ganhar esses benefícios. Legal. Tá? Perguntas até aí? Não, pode tocar. Tá claro? Tá claro? Então, só pra gente ter uma ideia geral, para quem é cliente de um personal, de um treinador, ou para quem é treinador e que queira pensar um pouquinho, né? Lembra daquele fit que a gente trouxe? Frequência, intensidade, ali o tempo, né, do exercício e o tipo. Então, tenta programar exercícios que sejam moderados no início, pelo menos 5 dias por semana, isso já é o recomendado. Se for fazer vigorosos, que seja aí 3 vezes na semana, fazer um futebol e mais alguma coisa. Isso aí é uma medida de frequência mínima que a gente tem, ali de 3 a 5 dias por semana você fazer alguma dessas atividades que você tenha gosto. Em termos de intensidade, aqui o seu treinador ele vai conseguir medir isso para você, mas intensidades moderadas, um futebol ali de final de semana vai ficar perto dos 6 matches, por exemplo. Um jiu-jitsu vai para um 8, para um 9 matches, que dependendo da competição ou do treino ele é mais intenso, né? Então a gente vai prescrever mais ou menos essas intensidades básicas. Vamos tentar buscar atividades aeróbias que sejam rítmicas. Você pode nadar, você pode pedalar, você pode fazer uma dança, né? Porque essas atividades rítmicas, às vezes de uma intensidade menor, a gente aguenta bastante tempo. Então, o aparato cardiopulmonar ele é evocado e a gente vai trabalhar com essa pressão. Inspira oxigênio, o coração vai lá, joga aquele sangue. O sangue tem que circular. Sangue circulando, nós estamos bem. E circulando veloz, melhor ainda, tá? E em termos de tempo, a gente tenta não fazer muito pouco, né? 20 minutos para menos já são treinos que a gente chama de intervalado intenso, assim. E não tem necessidade de fazer muito. Você não tem necessidade de pegar um longão igual o Thiago e meter lá 2 horas correndo, 1h30, né? Você consegue ganhar muita coisa com coisas básicas. Mas o básico é ter que levantar a bunda do sofá.
Tem algumas precisões aqui que a gente trouxe em termos de prescrição, mas eu acho que eu vou evitar me aprofundar. Eu vou começar a trazer uma coisa bem importante que qualquer pessoa pode fazer, tá? E a gente vai tentar representar aquele gráfico que nós vimos do consumo máximo de oxigênio. Agora a gente vai medir ventilação em litros por minuto, tá? Aqui na ventilação, o que a gente tem são duas variáveis, né? Eu tenho ali, só voltar rapidinho, o volume corrente, que é, se a gente trouxesse para o coração, seria o equivalente ao volume de ejeção, só que isso aqui é no pulmão, a gente chama de volume corrente, e a frequência respiratória, à direita, seria o equivalente à frequência cardíaca, só que a quantidade de ciclos que eu faço por minuto, tá? Um vezes o outro chama ventilação, litros por minuto ali. E aqui a gente vai botar essa turma para fazer, esse carinha, para fazer um teste máximo. Ele vai cair numa esteira e a intensidade vai ser aumentada a cada tempo, 1 minuto, 2, 3 minutos, de 50 para 100 watts, de 100 watts para 150, de 150 para 200 e por aí vai. E a maquininha ela vai entregar para mim, além de todas as outras variáveis, uma variável que chama ventilação. E a gente vai ver mais ou menos esse comportamento aí. E olha só que interessante. Ela não é linear. A gente começa a se exercitar, a intensidade vai aumentando, a gente imaginaria que ela faria uma reta dessa forma aqui. Mas ela não faz. A frequência cardíaca seria mais linear, eu acho, né? Um pouco mais linear. Um pouco mais, né? Mas ela também é curvilínea. Intensidades maiores. A frequência cardíaca ela faz um comportamento sigmoide, a gente chama. Ela faz tipo isso aqui no meu mouse. Ela faz um S. Ela vai e depois vai estabilizando. Assim. Ela faz tipo um comportamento sigmoide, assim. Ela cresce, obviamente, mas depois ela estabiliza. Aqui é ventilação. Então, chega um determinado ponto que ela tem um aumento abrupto, vamos botar assim, né? Ela aumenta numa proporção diferente. Para o mesmo aumento de intensidade, de 50 e 50. E chega um outro ponto que ela aumenta numa linearidade diferente também. Cara, o que está acontecendo? Esse primeiro limiar ventilatório, não sei se eu trouxe aqui, ó. Esse primeiro limiar deixa eu voltar aqui. Esse primeiro limiar ventilatório, ele acontece por causa de uma alteração metabólica importante dentro do músculo. Então, deixa eu apontar aqui com o meu mousezinho. Se estima que aquelas fibras do tipo 1 que estão sendo recrutadas quando eu estou numa intensidade um pouco menor, elas estejam trabalhando num nível alto. E o que acontece é que o músculo trabalha numa determinada intensidade aqui um pouco mais baixa, produzindo alguns metabólitos. E esses metabólitos, dentre eles alguns importantes, CO2, que foi o que a gente já falou, e hidrogênio. Aqui é o primeiro aumento que o corpo identifica de, poxa, tem mais CO2 sendo produzido. Lembra lá que a gente falou daquela sinalização? Esse CO2 no sangue, ele vai ser identificado pelo sistema nervoso central e ele vai, cara, aumentou dessa intensidade aqui, sinal de alerta, entre aspas, alguma coisa está acontecendo. Tem mais CO2 sendo produzido do que ele está sendo difundido ali, ou que ele está sendo tamponado pelo bicarbonato, porque está sobrando um monte de CO2 aqui, né? Alguma coisa está acontecendo. E ele vai lá e acelera a ventilação. Então a gente tem esse aumento, sinalizado pelo sistema nervoso central. Então, o limiar ventilatório 1 é mais ou menos essa ideia aqui, ó. A gente tem lactato sendo produzido, hidrogênio sendo produzido naquelas fibras também. O hidrogênio aqui seria um proxy da acidose, né? Quanto mais hidrogênio a gente tem, menor o pH e, portanto, mais acidose. Mas aqui é uma intensidade não tão alta ainda, né? Então, produz mais lactato, aquilo cai no sangue, o sangue identifica, tem um bicarbonato ali, né? Tentando tamponar alguma coisa daquilo, o corpo identifica aquele aumento de CO2 e aumenta a ventilação. Isso foi conhecido na fisiologia relativamente antiga como o primeiro limiar ventilatório, ou o primeiro limiar de lactato. A gente consegue medir lactato fazendo um furinho no dedo da pessoa, na orelha, coleta sangue, joga na maquininha, ela identifica quanto de lactato está sendo produzido. E isso foi conhecido como, num primeiro momento, por limiar anaeróbio, por causa de um pesquisador que chamava Wasserman. E depois veio um outro, Kinderman, e falou assim, não, isso aqui é limiar aeróbio, porque aqui a maior parte da energia ela está sendo processada aerobiamente. Não interessa muito os detalhes, o limiar 1 ele significa mais ou menos isso aqui. E o limiar 2 é um segundo momento, numa intensidade mais alta, que representa outras transformações. Aqui não só o CO2 está muito alto, corrente, mas a acidose começou a se instalar. E ela se instala porque é engraçado. A gente vai falar disso depois, quando a gente entrar em bioenergética. No finalzinho da glicólise, a gente tem 6 carbonos, eles vão ser divididos em 2 moléculas de 3 carbonos, e aquilo vai ser processado e no final vai virar piruvato, 2 moléculas de piruvato.
Ela vai tomar 2 caminhos. Ela pode entrar na mitocôndria e aquela energia ser processada aerobiamente, porque está dentro da mitocôndria, ou numa insuficiência de transportadores de hidrogênio, não precisa vir ao caso aqui agora explicar detalhadamente, vai ser produzido lactato. Quando esse lactato é produzido, sempre acompanha dele um H+. Nessas intensidades mais altas, o que está acontecendo? Eu estou recrutando mais fibras do tipo 2, estou fazendo mais glicólise, porque a intensidade está maior, estou produzindo mais lactato, com o lactato, mais hidrogênio está se instalando ali. Parte daquele lactato fica dentro do músculo, é reprocessado, vai para músculos do tipo 1, fibras do tipo 1, a fibra do tipo 1 usa como energia, mais uma parte extravasa, de tanto lactato que é produzido. E muito hidrogênio sendo produzido, aquilo fica ácido, cai no sangue também, extravasa, começa a ficar uma bagunça metabólica. Por isso que aumenta. A frequência. E ela é muito sensível. Quando tem muito hidrogênio no sangue também, a ventilação é muito sensível. Então ela aumenta muito mais pelo H+ do que pelo CO2, porque o CO2 já está aumentando. Isso ficou conhecido como segundo limiar ventilatório, ou ponto de compensação respiratória, ou limiar anaeróbio. Porque limiar anaeróbio ficou conhecido, cara, a partir desse ponto aqui, eu estava dando conta do exercício aerobiamente, só com uso de gordura, com as mitocôndrias dando conta do processo. Por que eu comecei a precisar fazer mais glicólise? Porque a intensidade aumentou, tem mais fibras do tipo 2 participando, que elas são especialistas, e isso acontece o que a gente chama de limiar anaeróbio. Depois a gente vai falar, mas os sistemas de produção de ATP por vias anaeróbias, nessas intensidades mais altas, eles aumentam a sua participação. E aí que a gente identifica esse segundo limiar que é tão importante para a prescrição de treinamento. Tu até fez uma pergunta. Pô, Gui, então lá naquele primeiro episódio, então é por causa desse limiar que eu identifico se eu vou fadigar, é mais ou menos aqui. Não muito tempo depois, se continuar aumentando a intensidade... O cara quebra daí. Ele quebra. Ou se eu pegar a pessoa numa intensidade constante. Boto o cara pedalando aqui acima do limiar. Vou botar ele a pedalar 400 watts. Entendi. Irmão, para durar 20 minutos vai dar o cavaco. Tu entendeu? Obviamente que depende do nível de treinamento, o que é legal, porque atletas vão pegar esse ponto e o teu ponto é aqui. No Thiago, esse ponto é aqui na frente. Sim. Ele protela a fadiga porque o limiar dele é mais à frente, percebe? O que representa um monte de adaptações do treinamento. E o que é legal? Por que isso aqui é importante? Porque entre você e o Thiago que são treinados, você vai ver efeitos do treinamento. O Thiago, depois de 6 meses, aumenta 5% no VO2. E você também. Por exemplo, se eu quisesse equalizar. Então, cara, eu não estou conseguindo ver a melhora das minhas aptidões aeróbias ao meu treinamento, porque o VO2 não é sensível à mudança do treinamento. Os limiares são. Se você refizer essas avaliações a cada 6 meses, você vai ver o seu limiar 2 transitando para... Na verdade, a curva inteira. Ela vai meio que transitar para cá assim, ó. É por isso que um cara com o Pro, que a gente falou antes, corre 30 km num pace que o cara esbafora em 3. Perfeito. É mais ou menos isso. Obviamente que existem critérios para se identificar isso, né? A gente tem um monte de outras variáveis que não vem ao caso aqui, mas a gente identifica mais ou menos que... Não sei se tu já conviveu com escalas de percepção de esforço. Já. Existem eu tenho que dar uma nota todo treino. De 0 a 10? Essa é a CR10 de Borg. Né? 0 a 10. Tem outra de Borg que é de 6 a 20. Mas ela representa a mesma coisa. Mais ou menos isso. Se você pegar essa escala, nessa intensidade, ela dá algo em torno de 6 a 20. Tá? Aliás, de 9 a 11, desculpa, tá? 6 a 20 é a escala. Ela dá algo numa nota de 9 a 11. Na tua escala de 0 a 10, ela fica entre o 4 e o 5. Tá. Então, tu tá correndo. E aí, daqui a pouquinho, tu relata pro Guto. Guto, essa intensidade aqui, cara, 5, 4. Porque tu já conviveu com a escala, tu já tá acostumado com ela, já fez ela várias vezes. Tu sabe como que é o teu corpo naquele nível. Na escala 5. Para quem não tá sabendo que a escala de Borg é percepção subjetiva de esforço. É uma escalinha de 0 a 10 que você fala muito fácil, médio, muito difícil, né? O 5 ele tá mais ou menos no meio. Se tu relatar pro Guto lá esse 4, 5, a gente sabe que tu tá correndo no limiar 1. E isso é muito importante. Agora tu começou a relatar pro Guto que tu tá chegando perto do 8, do 9, tu tá lá perto do limiar 2. Perfeito. Que também coincide, obviamente que hoje a gente tem muito estudo que já estudou limiares de transição fisiológica, que são esses limiares. A gente sabe que o limiar 1 fica em torno de 65% da frequência cardíaca máxima. Tu com teu reloginho, qual que é a tua frequência cardíaca máxima? 180. Faz os 65%.
tu já sabe ali, não vou fazer a conta agora que não sou bom matemático, faz a regrinha de 3, cara, qual que é o 65%? Vamos fazer ali. 180 vezes 0,65. 117. Em 117, provavelmente, batimentos por minuto tá correndo no limiar 1. Os meus regenerativos eu faço geralmente em 130 BPM. 130. Mas tá ótimo, porque tu tá correndo ali perto do limiar. Eu tô dando um exemplo aqui, né? Sim. Obviamente que treinados são mais econômicos e tem tudo isso. Perceberam por que é importante? Um treinador, ele vai identificar essas coisas e ele vai trabalhar em cima disso, que coincide exatamente com essas zonas aqui, ó. Passar aqui, a mesma coisa aconteceu, a gente identificou esses limiares, olha que legal. Isso aí. Classicamente, na fisiologia, o mais correto é a gente identificar os domínios de intensidade. Originalmente, eles foram identificados como domínio moderado, domínio pesado e domínio severo. Esses são os 3. Procurar os trabalhos de fisiologia do exercício, você não vai ver zona 1, zona 2, zona 3. Isso foi didaticamente exposto por treinadores e se usa até em relógios isso aí. Não sai lá um @Z1, @Z2 quando o Guto prescreve. Mas na fisiologia a gente chama de moderado, pesado e severo. O que é cada uma delas? Onde eu estou no domínio moderado? Em qualquer velocidade ou intensidade antes do limiar 1. Quando que eu estou no domínio severo? Entre o limiar 1, entre o limiar 1 e o limiar 2. Quando que eu estou no domínio severo? Acima do limiar 2. Pra você ter uma ideia, ontem eu treinei 14 tiros de 400 metros em Z6. Cara, desgraceira, assim. Desgraceira. Não, o cara quase... Esse treino teu foi coisa aqui, Os caras da Beira-Mar acham que eu vou morrer, os caras lá na Beira-Mar. Esse treino teu deve ter sido do limiar pra cima, com certeza. Do limiar pra cima. É aquele negócio, cara, é 14 vezes de 400 metros. É aquele negócio assim que chega na 8ª vez e fala, meu Deus, cara, não tem como mais. Aí tu fala, só vou fazer mais um e aí deu, tá bom. E aí tu vai levando e se arrastando até... Porra. Não, cara, 1 minuto de intervalo. Louco. Aí, algumas características fisiológicas importantes. Naqueles primeiros, auto-recrutamento de fibras do tipo 1 tá menos intenso. Depois a gente vai falar, no próximo episódio, sobre músculos e a gente vai entender um pouco o que são esses tipos de fibra. Porque cada tipo de fibra é inervado por um tipo de neurônio específico. O neurônio das fibras do tipo 1 são unidades motoras mais fáceis de serem recrutadas. É você caminhando, você correndo em baixa intensidade. Para recrutar as fibras do tipo 2, tem que correr um pouco mais veloz, tem que saltar, carregar um peso mais forte. Depois a gente vai falar sobre isso também. Autooxidação de gorduras, aeróbio. Aqui no Z2, cara, essa zona onde os norueguês correm pra caramba, 90%, 80% da semana deles é correndo aqui. Os caras não fazem um monte de treino intenso. Eles fazem um treino ali de boa. Só que distâncias absurdas. Inclusive em piso regular e tal, né? O próprio... O Christian lá que tu falou, ele tem vídeos dele, eu acompanho, assim, gosto de acompanhar como é que foi o crescimento da carreira dele. Foi ele um dos caras que popularizou, né, esse método norueguês aí que a gente vai falar. Então, só seguindo aqui, né, aqui nessa zona aqui, ó, de acima do limiar 2, a gente já tá falando de treinamentos mais anaeróbios. Então, quando a intensidade é muito alta, treinos de tiro, por exemplo, cara, aptidão anaeróbia completa, assim, são aquelas durações menores que 75 segundos. Eu não aguento mais que isso, sabe? Então isso é importante. Aqui, por exemplo, eu identifiquei o consumo máximo de oxigênio, lá em cima no mouse, ó, Islão. 130% do VO2 máximo, o que é? Eu identifiquei o consumo máximo de oxigênio. No teste eu fiquei exaurido. O consumo máximo de oxigênio do Wesley deu lá, chuta aí, 20 km por hora, né? Teu consumo máximo deu ali. O 120% é acima desse... Tu corre a 25 km por hora, 30. Muito pouco. Exatamente. Só que já tá sendo um treino de tiro. Então nisso aí a gente consegue trabalhar com isso tudo, que isso é maravilhoso, que a gente sabe quando que o atleta aguenta meia hora. Se eu sei que eu vou botar num nível aqui de limiar 2... Seria essa métrica que eles chamam de limiar de lactato? É isso aí. O limiar de lactato, ele seria classicamente esse primeiro limiar. O segundo limiar de lactato, Esse segundo também é conhecido como limiar anaeróbio, ou também limiar ventilatório 2. É esse aí. O que o pessoal dá mais bola é esse segundo. Que ele é meio que o alerta aí de, cara, se ficar correndo naquela intensidade vai dar ruim logo ali na frente. Tem várias formas de identificar, até pela frequência cardíaca. Isso aqui é coisa mais de cientista, mas existe um ponto de deflexão da frequência cardíaca. Lembra da curva sigmoide? Chega a uma determinada intensidade que a frequência cardíaca começa a cair.
né? Ela perde a linearidade. A gente consegue fazer a inspeção visual, tem método matemático para isso, mas identifica aquele ponto. Tem várias formas de identificar. Dá para identificar pela fala, cara. Teste de fala. Aí quem quiser ir a fundo tem que se cadastrar no RD Exatamente. E fazer o curso Movimento QR Humano, que Code lá eu tá explico. aqui, tá? QR Code tá aqui. Tá? O que é legal? Isso aqui é em termos bem práticos para as pessoas. Quando você corre naquelas intensidades do VO2 máximo lá, você vai fazer esforço de 5 a 10 minutos. Se você pegar aquela intensidade do seu lá, 20 km por hora, tenta correr mais de 10 minutos. Dificilmente tu vai conseguir, cara. Tá louco. Tá? E veja que isso aqui é ciência. Isso aqui a gente está conseguindo identificar individualmente o que é cada intensidade para você, atleta, praticante, etc. Quero começar a correr, preciso dos limiares? Começa a correr, cara. E depois a gente vai começar a se preocupar com isso. Mas a gente sabe ali que, por exemplo, existem métodos de treinamento. Treino de capacidade aeróbia 1, treino de capacidade aeróbia 2, capacidade aeróbia 3. Eu tenho um dia, só por curiosidade, eu tenho um dia só na semana que eu dou porrada. É, Os outros dias é só longo e leve. Tá longo quase e um leve. norueguês, então é isso aí? Só quarta-feira. Os outros dias. São 4 dias de corrida, só um é. Em termos de minutagem. Coração na garganta. A intensidade é alta, beleza? Mas em termos de minutagem também é pouco. Pega a minutagem total de volume de treino, de alta intensidade acaba sendo muito pouco. O que é hoje, em princípio, que tem visto como mais recomendado se você quiser eu treino atingir umas lá. 4 horas por semana corrida. Intensidade mesmo, coração na garganta, assim, é 40 minutos, 30 minutos. Então é mais ou menos isso. Assim, quando você fica correndo por esse limiar aqui, esse gráficozinho é o que a gente estava vendo, né? Esse gráficozinho aqui já é com medida de lactato, ó. Mas é a mesma coisa. Basicamente, a gente identifica esses pontos de quebra ali, de transição fisiológica e olha, beleza, isso aqui são treinos mais regenerativos, de endurance, aqui de endurance de alta intensidade e aqui treinos intervalados. O que chama em treinamento intervalado de alta intensidade? Eu pego alta intensidade, eu não consigo ficar meia hora dando um tiro em alta intensidade. Eu fico seccionando, eu faço uma série de 1 minuto, uma série de 30 segundos, depois outra, pá. Isso é treinamento intervalado de alta intensidade. Alta intensidade, para a ciência do exercício, é o que está acima do limiar 2. Perfeito. Então, quando a pessoa chega para você e fala, que serve para todo mundo, vamos fazer um treinamento intervalado de alta intensidade na academia, fazer um Tabata, que era um dos métodos que tinha lá. Cara, a pessoa não tá nem medindo isso aqui. Tá? E, inclusive, não é tão fácil atingir isso aí, porque a gente já mediu até em laboratório com corda naval. Cara, é muito difícil chegar no consumo máximo de oxigênio batendo aquela corda naval lá. Então, tem que mover muita massa muscular pra gente conseguir chegar nesses níveis aqui. Então, são indicativos de treinamento. A partir daqui, a gente prescreve. Eu trouxe de maneira prática para todo mundo uns dados de um cliente hipotético. Vamos botar, não é o Wesley aqui, eu chutei alguns valores, né? Uma idade de 29 anos, masculino, peso 70 quilos, uma frequência cardíaca de repouso de 50, uma frequência cardíaca máxima que eu estimei pela fórmula ali, porque eu não tenho um teste para fazer e tal, 208 menos 0,7 vezes a idade. Repara que o 208 menos 0,7 vezes a idade é uma estimativa. É aquela fórmula, a equação da reta, de uma modelagem linear. O VO2 estimado ali, né? Que eu consegui estimar por um teste qualquer, ou fiz o teste, enfim. E um nível de aptidão inicial excelente, tá? Então, o que o treinador vai fazer, ou que a pessoa vai tentar tomar como uma atitude? Pô, beleza, vamos pular aquela fase de adaptação inicial, mas ele quer melhorar a aptidão cardiorrespiratória. O que a gente faz com essa pessoa? A pessoa gosta de correr? Maravilha. Vamos começar a prescrever. Que intensidades nós vamos prescrever para a pessoa? Se eu identifiquei aqueles limiares, eu consigo identificar mais ou menos em que zona que eu vou trabalhar. Não vou me aprofundar aqui o que é reserva de oxigênio, não interessa aqui agora, tá? A pessoa vai trabalhar ali entre 147 e 167, eu identifiquei a frequência cardíaca naqueles limiares. Uma escala de percepção ali de 6 a 9 na Omni, pode ser na Borg lá, ali no teu caso de 5 até 8, por exemplo. Durações de treino de 33 a 35 minutos, porque eu sei quanto que a pessoa dura naquela intensidade. E eu boto uma frequência de 3 a 5 vezes por semana. Tá? Vamos passar aqui. Aqui a gente faz uma prescrição de treino. O treinador ele vai fazer isso aqui para você. Olha, nós vamos treinar 20 semanas para a fase de melhoria. E nós vamos treinar uma fase de manutenção depois que a gente atingir o que a gente quer atingir. Vamos botar mais ou menos essas intensidades, quantos METs vão dar, a frequência cardíaca, mais ou menos, que eu vou treinar, em quais percepção de esforço. Veja que eu vou progredindo, né? Eu comecei ali numa média de 146 batimentos por minuto naquele treino.
eu vou progredindo, né? E eu vou ficando cada vez mais econômico, obviamente, né? O pace vai melhorando. Começa numa nhaca gigante. Aqui é em quilômetros por hora, né? Aqui não tá nem pace em quilômetros por hora. Mas começo ali num 6,50 e vou descendo. Vou chegar num Guilherme aqui, 5,37, 5,40. E aí a distância que eu percorro... Isso aqui seria uma prescrição. Toda prescrição com base no quê? Toda prescrição com base naquela primeira avaliação importante que a gente falou. Na aula 1, né? Na aula 1. Então, é aqui que a gente começa a partir para níveis de treinamento mais avançados. E aí, nesse nível avançado, a gente já vai estar se preocupando com esses programas cada vez mais apertados, com controle. Deixa eu baixar aqui a claridade, porque a bateria está acabando. Talvez eu tenha que... Quantos slides você tem ainda? 10%. Não, acho que daqui a pouquinho a gente temos mais quanto tempo? Uns 20? 20 minutos? Não, acho que dá, acho que aguenta aqui. Vou baixar a claridade aqui. Quanto deu esse aí já? Esse? É, uns 25. 15. Tá, beleza. A gente entra em conteúdos mais pesados, que é o Wesley quer competir. O Wesley, ele precisa prescrever, e o Guto precisa prescrever aquelas cargas ali de maneira bem individualizada, progredir semana a semana. A gente tem uma fase de preparação, uma fase competitiva e uma fase de transição, que vai ser entre competições. Acabou uma competição pesada, você vai dar uma descansada. Isso aqui é o tapering. O que é o tapering? Essa curva em cima, ela está representando o pico de performance. Seja lá o que você meça como performance. Vamos supor que a nossa performance é segundo limiar ventilatório, para onde que ele está indo. Ou performance é o teu pace. Ou performance é a velocidade em quilômetros por hora que você quer correr. Tanto faz, tá? Você vai numa curva hipotética aqui. Você vai treinando na fase de preparação. Chega um determinado momento que todo mundo fica estagnado em uma variável ou outra. Todo mundo. Você chega num nível que, cara, beleza, eu tô nesse nível aqui, eu vou precisar fazer alguma modificação muito brusca para melhorar aquele nível de performance naquela variável. Quando tá chegando nesse ponto, perto da competição, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de tapering. O tapering é o que a gente chama de refinamento. O treinador, ele abaixa o volume, então tu tem uma determinada quilometragem por semana. Você vai abaixar essa quantidade, vai manter aquele pace e vai treinar. Isso é o tapering. A gente está abaixando o volume, né? E o cara ganha de treinamento e o cara ganha performance. Mesmo treinando menos. Ganha performance. Isso aqui é maravilhoso, porque isso instrui as pessoas que treinar mais não significa melhor. Exatamente. Existe uma administração fisiológica por trás dessas respostas aqui. Tu já treinou em overreaching funcional. Tem gente que atinge overreaching não funcional. Cara, o que é você não conseguir... Pô, cara. O overreach funcional, a impressão que dá quando você faz certinho o ciclo de treinamento é que se você ficar mais 1 ou 2 semanas já era. Vai lesionar, vai dar problema, vai ficar gripado. É mais ou menos isso aí. Não, fica... Cara, o nível de inflamação é um troço bizarro. É muito volume. A imunidade, ela fica bem comprometida. É muita porrada, é muito volume. As tuas pernas ficam pesadas, parece que tu tá até com edema. É muito... cara, é. Não, é muito estresse. É tudo, teu corpo queimando... Dificuldade de se concentrar, perde a paciência, chega a dormir mal, dorme pouco, fica ansioso, é uma caçambada. Isso aqui é mais ou menos o tapering, assim, a gente identifica hoje, cara, que... desculpa aqui, rapidinho. Tá. Tem uma revisão sistemática de um pesquisador que chama Bosquet, é um pesquisador fenomenal. Ele verificou mais ou menos que quanto de tapering eu devo fazer. Mais ou menos 2 semanas é o ideal, de 2 a 3 semanas. Se eu fizer muito pouco, não serve baixar muito pouco. Eu preciso de uma exposição àquele volume mais baixo para que eu tenha esse aumento. Então, o cara fez uma revisão de um monte de estudo que fez tapering lá e ele identificou, cara, que realmente esse pico de desempenho ele vai acontecer ali quando eu dou uma exposição de umas 2 semanas. Isso aqui é importante. E existem várias formas de fazer. Você pode pegar e abaixar linearmente as cargas ao longo desses dias. Aqui tem 14 dias, né? Então aqui está sendo mostrada 2 semanas, que é o que se considera ideal aí, né? A gente pode baixar exponencialmente, baixa muito no começo, depois baixa um pouco menos e vai seguindo. Então tem várias formas de... Como é que a gente faz? Mas baixa quanto? Linearmente? O que eu vou baixar? Uma das formas de baixar é o volume, a quilometragem que você corre, né? Em geral, a intensidade a gente acaba mantendo. Então, isso aqui é o que a gente tinha conversado e tinha se indagado lá no começo. Isso aqui é basicamente o tapering, ele é importante. Uma reflexão é que a gente não entrou no treinamento de força ainda, que é o próximo episódio, mas
tem muita gente entusiasta da musculação que treina muito forte, progride, toma hormônio ou não, mas vai pra cima, nego carrega, os jovens carregam muito peso, cara. E assim, ele acha que ele vai progredir carga eternamente. Esse racional é a mesma coisa pro treinamento neuromuscular. A gente não progride eternamente. Existe uma fase que você fica estagnado. Na musculação chama de deload, né? Deload. Seria o equivalente ao tapering. Inclusive o episódio do Belmiro ficou muito bem explanado. Ele até trata no episódio que ele veio aqui, né, contigo. Ele fala um pouquinho sobre essa ideia. Então, cara, às vezes treinar um pouco menos e dar um descanso pro seu corpo vale mais, porque você vai ganhar desempenho, cara. Então, vale a pena pensar nisso aí, tá? Então, vamos partir para alguma dúvida? Não, é isso aí. O método norueguês, ele foi olha revisado por esse artigo aqui, que a gente fez questão de Legal. trazer. Então, depois a gente compartilha com o pessoal. Ele foi liderado pelo professor Espen Tonensen, Eito tudo Nensen, né? Dos caras malucos escandinavos lá. Especialmente os noruegueses, eles estão estudando bastante isso aqui. Só pra gente ter uma ideia do que é a distância entre o atleta e o praticante. Vamos dar uma aumentada na tabela aqui. Aqui são vários esportes, eles pegaram vários estudos, vários praticantes de diferentes modalidades. Então, daqui triatlon, natação, speed skating, remo, né? Ciclismo em estrada, corrida de longa distância, esqui, cross country, biathlon, enfim. Olha só a quantidade de horas por ano que os caras treinam. Caralho. Horas por ano. Sessões por ano, cara. Sessões de treinamento, olha só em corrida, cara. São 600, 550 sessões de corrida por ano. Que loucura. Olha a quantidade de competições que os caras fazem. A quantidade de treinamentos intensos. Olha, sessões em geral, ali um pouquinho, um quinto, né? Até um sexto, com treinamento intenso. Caramba. Né? E olha só o que é interessante. Por que a gente traz essa tabela? Cara, o atleta, ele vai se especializar naquilo, ele vai treinar só aquilo. Não dá pra comparar um entusiasta com um atleta. Engraçado, o triatlon Entendeu? treina mais e compete menos no ano, né? Compete porque menos. a competição é muito porrada. Né? Provavelmente esse é um dos motivos importantes. E olha só que interessante. Lembra das zonas? Lembra das zonas lá? Então aqui tá, por exemplo, 6 zonas. A zona 1, zona 2. Lembra que a zona 2 ela tá lá no limiar 1? 3, 4, zona 4 para 5 tá no limiar 2. Olha só, nessas zonas 4, 5 e 6 é o que a gente chama de treinamento intervalado. High Intensity Training. HIIT, tá? Alguns chamam HIIT com 2 Is porque é High Interval Intensive Training, né? High Intense Interval Training. High Intense Interval Training. Mas é a mesma coisa aqui, que tá mostrando aqui as frequências cardíacas que os caras atingem, o consumo de oxigênio, medidas de lactato sanguíneo, blood lactate aqui em milimol por litro, pra gente ter uma ideia de como é que funcionam os treinos do cara em cada uma das zonas. Pô, são atletas, os caras têm essas avaliações bonitinhas, né? Aqui tem mais ou menos a escala de 6 a 20, que o pessoal acaba usando mais, que a gente tinha conversado. Olha lá, é mais ou menos aquilo que a gente tinha conversado. E aqui são as zonas. Onde que os caras treinam mais? A maior parte do treino dos caras fica nessas zonas 1 e 2. Deixa eu passar aqui o slide. Aqui. Aqui é um exemplo, tanto no triatlon, tá bem pequeno, mas vamos para corrida de long distance running. Exemplo 1 aqui. Vejam que em cima estão as zonas. Zona 1, zona 2, zona 3. Pega na zona 2, tá? Zona 2 é onde os caras se dedicam mais para treinar. Tá? Então eles vão pegar algumas semanas aqui, vão pegar 5 a 9 sessões de treinamento por semana na zona 1, na zona 2, né? Muita zona 2 sendo aplicada aqui, tá? Mas principalmente entre zona 1 e zona 2. Zona 5, vejam, one weekly sessions, é tipo uma vez por semana quando treina. Caramba, os caras nem vão muito para essas zonas maiores, né? Nem vão muito para essas zonas maiores, cara. Obviamente, se a gente for comparar aqui, dependendo da prescrição dos caras, vai ficar, só para aumentar pro pessoal aqui, né? Às vezes eles vão ficar nessa zona acima do limiar 2, vão treinar intenso. Aí tem os intervalos, ó. Os 4 a 6 de 1.000 metros. Os caras correm. Olha o pace. Eu me gabando aqui do meu... Eu me gabando 2,30 a 3. Eu me gabando aqui dos 400 metros a 13,30 que eu corri, os caras metem 1.000 metros a... Que eu posso compartilhar com o pessoal, mas são os intervalos, né? 10 a 15 de 400 metros, 60 a 70 segundos. Véio. O repouso de 60 a 75 segundos. Olha só um minuto de repouso, Wesley. Meu Deus do céu, cara.
Então são os vários tipos de treino. Mas treina isso muito pouco. Tem um dia que eles tomam uma pancada. Tem semana que nem treina. A cada 2 semanas treina um. Então, o método norueguês tem se destacado por isso. A gente ainda não sabe exatamente as justificativas fisiológicas por trás do porquê que os caras melhoram tanto ou têm ganhado tanto destaque. Mas eles têm se dedicado eles pegam muito a coisa. botar muito volume nessas zonas 1 e 2. Que eles, só pode ser feito se a gente conseguir medir elas. E né? eles estão ganhando muita coisa, cara. Os caras muito, são tá uns bizarro. diabos, Eu não acompanho tanto assim. O Blumenfeld, por exemplo, é um dos que está cotado para ter o triplo. Eles não lembram exatamente como chama, que é ganhar ouro olímpico, ele já ganhou, salvo engano, no triatlon. Aí campeão do mundo no 70.3 do Iron e agora ele tá tentando virar campeão do mundo no Iron. É um troço bizarro esses caras aí. E, enfim, né? E aí a gente falar sobre um ponto importante para já ir fechando, eu fiz toda uma animaçãozinha. A verdade é que o desempenho em corrida nada mais é do que a tua capacidade de empurrar muitas vezes, a gente fala, o planeta Terra para trás. Uhum. Isso você empurra o planeta Terra para trás e empurra o seu corpo para frente. E dentro disso tem um componente mecânico muito importante. Né? O que você quer como um corredor? Você quer diminuir o seu tempo. Para diminuir o seu tempo, você tem que aumentar a velocidade. Concorda? Não tem jeito. Vai ter que aumentar a velocidade em algum momento do teu treinamento. Só que se eu fizer isso numa intensidade muito alta, eu vou cansar muito rápido. Então eu vou ter que aumentar a minha velocidade dentro daquelas zonas ali toleráveis de esforço para eu percorrer aquela distância. Abaixo do limiar 2. Lá na zona 3, lá na zona 4, zona 2. Então qual que é um dos segredos? Eu estou empurrando a terra para trás e estou empurrando o meu corpo para frente em termos de velocidade. Tá? Iniciantes em corrida, eles desperdiçam muita energia se impulsionando. Eu, por exemplo, sou um corredor inexperiente. Eu salto muito, eu tenho uma oscilação vertical muito grande. Tu dá uma pisada e se joga para frente igual um monstro. O Kipchoge mais ainda. Como que esses caras conseguem chegar nisso? Eles são muito econômicos. Então tem 2 coisas que a gente chama. É custo metabólico, cada um tem um custo, tu é mais econômico, teu custo metabólico é menor. Para uma mesma intensidade, o teu consumo de oxigênio ele é mais econômico, ele é menor. A gente está correndo na mesma intensidade relativa e tu consome menos oxigênio. Tu é menos custoso metabolicamente. Tu é mais econômico. O nome disso é economia de corrida. Tu é mais econômico na corrida. Isso tem muito a ver com o que a gente chama de potência mecânica. Né? Então, o somatório, na verdade, do que a gente chama de eficiência mecânica com economia de corrida. Eu passo a correr cada vez mais rápido, consumindo menos oxigênio. Isso é ser mais econômico. E uma das coisas que responde para isso, para eu ter mais economia de corrida, mais eficiência mecânica, é o funcionamento de alguns dos tendões que eu tenho. Um tendão que está sendo mostrado ali embaixo, aqui fica tipo assim embaixo, aqui estão os gastrocnêmios, o sólio por baixo deles, e o tendão calcâneo ou tendão de Aquiles. Isso aqui é como se fosse uma mola propulsora no seu corpo. Quando você aterriza, esse tendão alonga. Quando você se impulsiona para frente, ele encurta. E parte dessa eficiência mecânica é gerada por causa dessa propriedade elástica, cara. Olha que massa. E aí, assim, todos temos essas propriedades elásticas. Só que o Kipchoge, ele tem um tendão gigante que acumula muita energia elástica e solta essa energia elástica. Por mais que ele tenha um tênis super tecnológico, ele tem isso mecanicamente no corpo dele como uma propriedade. Como é que treina isso? Com força. Treinamento de força, tem vários tipos de treinamento de força. A gente aperfeiçoa muito isso aí. Obviamente que essas propriedades são treinadas correndo. Só que eu consigo treinar isso com métodos específicos. Isso aqui é um corredor. Então, só para vocês entenderem que o que está sendo mostrado aqui, tá? Algumas pesquisas elas mostram que alguns dos principais músculos utilizados durante a corrida, elas vão incluir esses 3 aí. Você vai ter glúteo médio, tá? E é bastante importante, o quadríceps e o sólio. São esses músculos que vão estender o quadril, estender o joelho e te impulsionar para frente. E algumas forças atingem um pico de 2,7 o peso corporal. Esse músculo, o glúteo médio, ele faz uma força em determinados momentos da corrida de 3,9, quase 4 vezes o peso corporal, em termos de força relativa para aquele músculo. Esses músculos aqui da flexão plantar, de ficar na ponta do pé, gastrocnêmios e sólio, 6,6 vezes o peso corporal. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque esses músculos produzem força ao longo de uma distância gigantesca. Você precisa, de alguma forma, tentar
conseguir jogar força para esses músculos. Isso aqui é mais ou menos por unidade de peso corporal, ó. 1 unidade de peso corporal, 2 unidades, 3, 4, até 7 unidades de peso corporal. O sólio, ele faz bastante força, cara. O vasto medial, o gastrocnêmio, todos eles envolvidos na corrida aqui, ó. Reto femoral, glúteo máximo, ilho-psoas. Isso aqui é num pace aqui de 4,47 minutos por quilômetro, para dar um exemplo, né? Quando você migra, por exemplo, deixa eu mostrar aqui essa imagenzinha, tá? Eu quero pensar, por exemplo, em distância de passada. Num 4,40, por exemplo, eu vou envolver essa musculatura específica aqui, esses tendões. Num 3,15, outros músculos serão envolvidos, né? Então eu vou ter ali glúteo, vou ter isquiotibiais trabalhando mais fortemente. Por que eu tô falando isso? Porque se eu quiser correr mais veloz, de alguma forma outros músculos que serão recrutados naquela velocidade maior precisarão estar aptos para aquilo. Realmente, quando os tiros são muito intensos, num pace muito posterior baixo, de coxa, no outro dia dói tudo. É isso aí. É Dói mais até ou menos abdômen, isso. dói... Cara, às vezes dói até braço. Por É mais ou menos parece. isso. Então, pra gente passar, isso aqui é o consumo máximo ao longo de uma intensidade. Isso aqui é um raciocínio simples. A gente vai colocar aqui rapidinho pra gente fechar 3 atletas. Eles já foram avaliados em laboratório e eles bateram no mesmo VO2 máximo. Os 3 têm um VO2 máximo de 80 ml por quilo por minuto. Tá ali, ó. 80 ml por quilo por minuto, tá? Mas aí a gente percebe que naquela faixa de intensidade de 50 ml por quilo por minuto, mais ou menos aqui. Estão vendo aqui? Uhum. Por que esse cara corre mais veloz? É o mesmo nível de intensidade, 50 ml por quilo por minuto, lá no meio da prova. O vermelho está correndo mais rápido, tá? Em metros por segundo lá, ó, 4,5 metros por segundo. Nesse 50, eu acho que eu até fiz as retinhas aqui. Ah, tá ali, ó. Então, os 50, a gente tá essa diferença desses caras aqui, ó. Um tá aqui a 4,3, outro tá a menos de 4 metros por segundo. Para você transformar para quilômetros por hora, eu acho que multiplica por 3,6. Eu acho que é isso aí, tá? Só para você ter uma ideia em quilômetros por hora ali, depois por ritmo você tem que pegar o 60 e dividir pelo quilômetros por hora e dar o pace, né? Se eu não me engano é assim. O que tá acontecendo aqui, cara? Esse cara, para a mesma intensidade relativa, corre muito mais rápido. O que tu quer, Eslen? Tu quer migrar para a direita? Uhum. Como é que você faz isso? Empurrar pra cá. Né? Exatamente. Numa maratona, uma estimativa é mais ou menos isso. Esse cara vermelho corre uma maratona 2,45. Esse cara em azul corre uma maratona 3,15. O que já é bizarro. Não é, já. Só que olha a diferença. Uhum. Então tá entendendo? Todos têm o mesmo consumo máximo de oxigênio. Só que um é muito mais econômico. Ele é mais veloz para aquela mesma intensidade relativa. Por isso que a gente fala que economia de corrida é muito importante. E treinamento de força ajuda muito nessa eficiência mecânica. Treinar pliometria, treinar salto. Você, corredor que não está treinando força ainda, você está deixando de ganhar uma adaptação muito importante. Adaptações que são mecânicas e que vão fazer diferença na sua velocidade. Desculpa te interromper. Não, você ia falar isso que... Né, eu ia perguntar exatamente isso. O que faz com que empurre essa... É isso aí. O que faz com que a gente vá mais para a direita até? Os treinos de pliometria, eles são importantes porque eles vão treinar essas propriedades elásticas pra caramba, assim. Então, o que é um treino de pliometria clássico? Você sai de uma determinada altura, aterriza no chão e salta de novo. Uhum. Alguns treinos a gente faz outros 3, 4, 6 saltos subsequentes. Ou sai do chão, salta e pula de novo. Quando você faz isso, você tá botando uma carga extrema nesses tendões. Quando você aterriza o seu... Vou filmar o pé aqui. Quando aterriza, o pé faz isso aqui. Uhum. E quando eu salto de novo, o pé faz isso aqui. Eu tô treinando esse tendão, cara. Então, o treinamento de força é bastante importante. Fora a força de outros músculos, sim, como glúteo, quadríceps, que precisam estar preparados. Porque quando você quiser correr uma velocidade a mais, eles serão recrutados. Legal. O treinamento de força precisa estar todo dia na semana de um corredor? Não, cara. Eu faço 2 vezes. Perfeito. Porque não dá mais que isso, eu fico... Tu é assessorado por uma equipe maravilhosa. Então... O que eu adicionaria, se você não treina salto e quer aumentar a eficiência mecânica, começa a prestar atenção em treinar salto, treinar potência, avalia a tua potência num salto. Legal. Começou a treinar, tu não treina salto, fez uma avaliação comigo lá da altura do salto. Vamos começar a treinar uma pliometria uma vez por semana. A gente bota em escadinha, salta. Tu vai começar a reparar que tu não precisa
precisa daquela língua, né? No tênis, nos mais tecnológicos. Eu queria falar que tu não precisa no sentido de que tu vai incluir essa propriedade no teu tendão. No tendão calcâneo, principalmente. O tendão patelar, ele faz essa função também, mas o tendão calcâneo, ele é bem... E a gente vê, né, que aqueles etíopes, eles têm uma perna bem longa, né, cara? O tendão do cara é uma panturrilhazinha assim para um tendão bem longo. Imagina... É verdade. Temos de propriedade elástica, entendeu? A panturrilha tá lá em cima, né? Perto do... Então isso aqui eu fiz questão de trazer. Apesar de a gente não ter se debruçado nesse episódio sobre emagrecimento, o racional fisiológico por trás ele é o mesmo. Emagrecimento é você pegar um monte de gordura, e depois a gente vai falar sobre isso também, e você processar usando oxigênio e sair como CO2. Basicamente, emagrecimento é isso. E aí não pode botar mais. Não pode botar o dobro pra dentro, né? Então, não dá pra avacalhar. Tem que oxidar, mas não pode encher o caminhão mais ou toda menos hora. Isso aí. Exatamente. Então, aqui a gente conseguiu dar conta da maior parte das coisas relacionadas à endurance. A gente veio da saúde, falou sobre mortalidade, sobre questões de saúde, e a gente veio entendendo o que é o consumo de oxigênio, como é que o oxigênio passa pelo corpo, o que o coração faz, como é que a gente controla. Vimos o que é isso no desempenho, como é que a gente monitora um atleta, e aí daqui a gente tira todo o racional. Mais uma vez, os métodos são muitos, os treinadores são muitos, as falácias são muitas, mas os conceitos fisiológicos por trás, eles são os mesmos. Temos o que a gente vai ver no próximo episódio agora? A gente vai ver no próximo episódio sobre músculo. É o manual do uso dos músculos, eu intitulei, porque a gente vai falar sobre força. Já falamos sobre avaliação da força no primeiro episódio. Vamos falar sobre como melhorar a força, o que fazer, um exemplo de treino de força, e aí a gente vai se debruçar a estrutura do músculo, a organização, o que é força. É tipo algo que a gente fez aqui para aeróbico para o treinamento muscular. Só para o treinamento muscular, porque a gente dividiu só em 4 episódios. Né? E aí no último episódio a gente vai para a parte da saúde orgânica, envelhecimento. Como eu achei, para distribuir 4 episódios, foram os conteúdos que eu achei mais relevantes. E assim, legal, né, gente? Tem muito mais coisa que isso aqui. Se você quiser se especializar, continue estudando. E entra lá no RD que a gente tem o curso lá também, mais completão. Ou vai comigo na UDESC fazer como aluno especial a disciplina de bioquímica. Exatamente. E vai pra lá, beleza. Galera, inscrevam-se aqui no canal se você não tiver inscrito. 50% das pessoas que estão assistindo aí não estão inscritas no canal, então confira se a sua inscrição está aí em dia. Deixa o like nesse episódio aqui, envie para as pessoas que você acha que tem interesse. E nós nos vemos no próximo episódio, é isso, Cid? Cupom Wesley na Probiótica, se você quiser comprar o seu suplemento com desconto. E é isso? E os presentinhos, né? Você ficou motivado para treinar agora? Muito bom. Ele ficou motivado para treinar. Maravilha. Gui, até o próximo episódio. Obrigado, galera. meu irmão. Seguimos. Até mais. Valeu.